Boa noite! Vamos para mais uma live, mais um dia de conteúdos, mais um dia de uma história incrível, mais um dia para trazer algo diferente aqui para que vocês possam aprender com a gente, possam aprender de uma forma diferente, possam aprender uma história diferente, que vocês consigam agregar conhecimento na vida de vocês. Primeiro de tudo, eu gostaria de saber se você já agradeceu hoje, porque se você ainda não agradeceu, eu acho bom você começar agora, para não esquecer, porque isso é o primordial, é o principal do seu dia a dia. Boa noite, Agatha! Isso aí, viu? Deu certo! Eu já te chamo, só vou fazer um pouquinho da introdução aqui para nós começar. Então, aguenta o coraçãozinho aí um pouquinho, tá bom? Que a gente já bota o terror aí na internet hoje. Então, hoje a gente vai falar da pressa, coisas que a gente tem pressa de fazer, que a gente começa a enlouquecer, que a gente começa a colocar na nossa mente, que a gente precisa fazer diversas coisas, que a gente precisa focar em diversas coisas. E dentro disso, você também vai aprender outras formas de você ver a vida, outras formas de você poder enxergar a vida de uma forma diferente, de uma forma mais leve, porque é para isso que eu estou fazendo as lives, para trazer uma leveza para vocês, para trazer algo diferente para vocês, para que vocês possam conhecer histórias diferentes e momentos diferentes. A convidada de hoje é uma mãe maravilhosa, é uma pessoa que se encontrou naquilo que ela realmente gosta de fazer e leva sensações pelo mundo inteiro, porque a gente, além de vender os nossos produtos, a gente também vende sensações, e essa é o principal. Oi, Vanessa, seja bem-vinda! Isso é o principal na hora de a gente fazer as coisas, a gente gerar um conteúdo, a gente gerar serviço para a vida das pessoas. E eu tenho certeza que vocês vão adorar, porque a gente sabe que conciliar o dia a dia, conciliar família, conciliar casa, conciliar ser mãe, a maioria das vezes é bem complicadinho. Eu não tenho filhos, mas eu sei como é que é. E ela tá dando tá fazendo um trabalho incrível, conciliando todas essas questões e ainda criando uma menininha maravilhosa que eu tô apaixonada. Então eu vou trazer ela aqui pra nós, pra gente começar logo e eu parar de falar que tá me dando um nervoso, já começo a me embolar e travar a língua e até o negócio não sai, né? Então vamos lá. Mandei o convite pra ela, só ela aceitar. Enquanto isso eu vou mandando. Olá, boa noite! Escuta? Tá me escutando? Tá me escutando bem? Tá me escutando bem? Tô, você não tá me escutando? Tá baixinho. Tá baixinho. E tá fazendo eco. E Eu tá acho fazendo que eco. Eu acho que as abas do teu as celular e abas do deixa teu só celular no e deixa saber. só no saber. Ah, tá, peraí. Eu vou pegar um fone aqui pra ficar melhor o som e já volto, tá? Agora deu certo, mas Agora pode deu continuar. certo, mas pode ter... Não, mentira, tu continua Não, fazendo mentira, eco. eu continuo fazendo eco. É, eu vou pegar um fone lá, peraí. Tá bom. Tá bom. Hum, Vamos lá. Tô nervosa. Não precisa, pode ficar calminha. Tá me escutando melhor? Tô te escutando. Tu tá me escutando bem? Tô. Tá, melhorou o som? Melhorou. Eu parei de fazer eco. Maravilha. Maravilha. Então Como é que tá o podemos começar? coraçãozinho? Com certeza. Ai, tá um pouco acelerada a minha primeira live, então tenham paciência comigo. Nem se preocupa. A Mas, questão é essa. Só já me encantei pela tua voz. A minha irmã, um pouquinho antes de a gente começar, ela disse que você é maravilhosa. Ela mandou no direct, que mulher maravilhosa, porque por causa da sua foto, né? Então ela em si já se encantou por você e eu acabei de me encantar pela tua voz. É uma voz bem levezinha, né? ai, obrigada pelo carinho, gente. E já me apaixonei. Obrigada. Pode deixar um pouquinho mais leve. Tomar um cafezinho antes, uma aguinha com açúcar, alguma coisa. Ai, olha, era uma boa ideia, só que eu tô na correria o dia inteiro. Minha filha fez 8 meses hoje, aí eu fui no parquinho comemorar. Não tive tempo nem pra respirar direito hoje. Uhum. E ela fica bem faceirinha ainda no parquinho. Eu vi umas fotos no seu perfil Sim, dela lá no parquinho. Mas você não me falou o nome dela, ela né? gosta. Oi? O nome da sua menina? É Naomi. Naomi? Ai, que lindo! Diferente, né? É bem diferente, né? Muito bom. Eu Então, queria um agora me nome. fala um pouquinho como que tá sendo essa tua experiência de estar aqui ao vivo. A gente já pegou um pouquinho que você tá um pouquinho nervosa, tá meio ansiosa.
porque realmente é a sua primeira live, né? Então, o que que você tá se É, sentindo? Bota pra fora, antes pra fora do que pra dentro, que nem disse o ditado, pra que você se sinta um pouquinho melhor. Eu vou falando um pouquinho rápido, igual um rato, ou às vezes um pouquinho embolado, mas é dessa forma que eu consigo fazer você se sentir melhor também e que eu não me embole e não trave também. Então, não, diga tá aí pra ótimo, nós, tô como te você tá se entendendo. sentindo? Ah, eu tô achando uma experiência bem legal, assim, porque eu tenho o costume já de filmar, de falar diante de uma câmera, né? Quem me acompanha aí sabe que eu tenho um canal no YouTube, tenho dois canais no YouTube. E assim, é uma experiência que eu já tô acostumada, só que é um pouco difícil porque aqui não tem edição, né? Não tem, ai meu Deus, eu falei alguma coisa errada, eu vou pausar e começar de novo. Do jeito que ficar, ficou, né? Então, eu acho que é legal porque transparece bem quem eu sou de verdade. Não tem filtro, não tem edição, não tem nada, né? Mas eu tô um pouco nervosa, não tem como não ficar. É normal, né? Eu sempre, às vezes, dá um bug, porque geralmente, se você for analisar na entrada das minhas lives, eu geralmente dou uma embolada, eu geralmente repito as palavras, eu travo a língua, Uhum. falo demais, falo de menos, mas isso é totalmente normal. E isso eu trago no meu perfil também, a questão, assim, da pessoa ser natural. Porque eu mesmo já me embolo, então a gente tem aquele paradigma que, tu tá fazendo um serviço, vendendo um trabalho, fazendo um negocinho assim, e você tem que ser perfeito, tem que ter uma dicção boa, tem que ter uma vestimenta boa, tem que isso, tem que aquilo. Então, Fica, a gente dá um fica tapinha colocando um na monte cara de pra não parecer um empecilho, né? monstrinho, né? Oi? É, fica colocando um monte de empecilho, aí você acha que é impossível, né? Exatamente. A É, Anne, é muito, passando é para muito. deixar um beijo da magra para vocês duas. Agora eu vou voltar para aula. Agora eu vou voltar pra aula. É Obrigado, Anne. complicado porque assim, a gente fica colocando um monte de empecilho e aí as pessoas acham que é impossível, né? Ai, mas eu não sei falar, eu não sei me colocar diante de uma câmera, só que isso é algo que você aprende, né? É algo que, se a sua profissão, se o que você escolheu fazer exige isso de você, uma hora você vai acabar pegando jeito, né? É complicado, mas depois que você pega a prática é tão legal, né? Exatamente. Eu me divirto às Você, vezes fazendo as né? lives, fazendo os vídeos. Tem ontem eu tava gravando na Sim. rua, correndo risco de ser atropelada, correndo risco de ser atropelada, mas eu tava bem tranquila, fazendo os stories na rua, porque eu sei que às vezes se eu chego em casa eu não acabo não fazendo. Então antes eu fazia mais direto, agora na correria do meu dia a dia eu não consigo às vezes estar ali focando, falando sobre o assunto, porque eu também gosto de trazer alguma coisa que faça sentido. Não adianta eu só dizer assim, hoje eu tô arrumando minha casa, porque eu fiz a mudança e tudo mais, e isso, Uhum. sabe? Então tem que ter um aprendizado ali. Não, hoje eu aprendi tal coisa, hoje eu aprendi isso. E pra mim, essa semana tá sendo um pouquinho exaustiva, porque eu não consegui colocar as coisas ainda todas no lugar. Então, eu tô me autodesafiando nessa questão. Só que ainda assim, às vezes a gente Uhum. se cobra nessas questões, assim, não, tem que estar isso, tem que estar perfeito. Eu vou mostrar minha casa que é maravilhosa, porque isso, porque aquilo. E não, não é bem assim. Então, eu procuro trazer essa Sim. naturalidade, principalmente no meu perfil, para sair desse padrão de que é exatamente assim. Claro, um dia a minha realidade vai mudar. Então, a questão da forma que eu vou trazer também vai mudar. Mas isso é questão do dia a dia. Sim. E aos pouquinhos a gente vai se tornando mais familiarizado na hora de estar aqui ao vivo, na hora de fazer stories. Porque você mesmo já disse que faz stories, já faz vídeos, né? Uhum. Tem um diferente, mas também dá uma sensação maior. Eu tenho certeza, pelo menos pra mim, talvez pra você, como é a primeira live, que na hora que a gente terminar, é como se você estivesse em êxtase, porque te dá uma adrenalina muito legal. Que nem eu começo a falar que nem pelos cotovelos. E quando você começa a falar dos seus serviços, quando você fala aquilo que você realmente ama, fala sobre a sua filha e assim por diante, você sente aquela chama acender. Porque não é só para você que Sim. você está falando, são para outras pessoas. E às vezes a gente recebe uns feedbacks tão legais que acabam fazendo com que a gente continue fazendo aquilo ali, trazendo Uhum. mais coisas. E por mais que às vezes esteja poucas pessoas assistindo, sempre vai alcançar nas pessoas certas. Porque no meu caso, assim, eu já tive muita vergonha de fazer live. Mas teve lives que tava só eu, por exemplo. Mas eu continuei. Sim. Quase chorando, mas continuei. Então faz parte com pequenas coisas Não, tá assim, né? certo. Tá Eu um acho pouquinho que é mais você ser nervosa fiel agora? com você mesma, né? Oi? Deu uma calmadinha agora? Tá um pouquinho mais ou Deu, menos? deu. Perfeito, Deu. perfeito. Eu acho que é questão, assim, de você ser fiel com você mesma, né? Tipo assim, se você tá fazendo algo que é o que você acredita, é o que você quer fazer, não importa se tem uma pessoa ou se tem 1000 acompanhando, né? Você faz aquilo porque é aquilo que você acredita, né? Eu gosto muito de aparecer, eu sempre gostei de atenção, de estar diante do público, né? Quando eu era mais nova, eu fazia balé, fazia dança do ventre, então, quando eu tava no palco, era Meu aquela sonho. adrenalina, assim. Eu fiz por muitos anos. E é
uma coisa assim que eu gosto muito, eu sempre gostei muito de ser o foco, então eu não me sinto desconfortável de ser o foco. O problema, assim, é mais aquela insegurança de, ai meu Deus, será que eu tô no caminho certo? Será que as pessoas vão gostar do que eu tô fazendo, né? E assim, eu acho que quando você faz aquilo que você acredita, quando você é você mesma, né? Porque eu acho que o que demorou mais pra mim foi eu aprender a ser eu mesma na frente dos outros, porque eu sempre fui muito verdadeira com quem eu sempre soube quem eu sou, do que eu gosto, do que eu acredito, só que demorou muito tempo pra eu ter coragem de passar isso pro mundo, sabe? E a minha vida Sim. só começou a fluir quando eu passei isso pro mundo, porque antes eu tentava ser bem-sucedida, eu tentava fazer sucesso vestindo uma máscara que não era eu, né? E a partir do momento que eu falei, não, pera, eu preciso parar de ter vergonha de mim. Eu preciso ter orgulho de quem eu sou e passar isso para as pessoas. E aí, com isso, eu comecei a encontrar as pessoas certas no meu caminho, que gostavam verdadeiramente do que eu fazia e de quem eu era, porque eu estava mostrando isso para as pessoas, né? Eu acho que é uma linha bem tênue entre você ter sucesso sendo quem você é e ter sucesso fazendo algo que as pessoas gostam, mas que não necessariamente representa quem você é no seu íntimo, na sua intimidade. Eu acho que quando você é você mesmo em todos os setores da sua vida, tudo flui muito melhor e dá mais gosto de fazer, né? Eu não preciso ficar fingindo, assim, o que vocês veem na minha rede social, o que vocês veem na minha profissão, é quem eu sou fora das câmeras, né? E isso eu acho que é a parte mais gratificante de ter me encontrado depois de tantas tentativas de me encontrar, Exatamente. sabe? Aham. E acaba isso gerando um empecilho na vida das pessoas, porque elas começam a se fechar a ponto de não demonstrarem quem elas realmente são, por medo dos julgamentos. Só que uma coisa que eu também sempre falo é, os julgamentos que as pessoas têm para vir falar para você, elas não vão pagar os seus boletos dentro daquilo que você realmente gosta de fazer. E isso às vezes Uhum. cai uma ficha para as pessoas, porque elas ficam com medo, ah, mas a minha família, ah, mas isso, ah, mas aquilo. Então aquilo ali acaba travando e a pessoa fica naquela bolha. E isso às vezes adoece. Infelizmente, algumas vezes adoece as pessoas por elas não transparecerem as coisas para fora. Então, quem me vê aqui no meu perfil também me vê como eu realmente sou. Sabe que eu sou chorona, Uhum. sabe que tem dias que eu nem apareço, sabe que eu tem horas que eu tô Sim. bem louca, que eu me desespero, que tem dias que só aparecem meus gatos, que tem dias que só aparecem coisas aleatórias, tem dias que eu falo 1.500 assuntos ao mesmo tempo. Então, as pessoas que estão aqui me seguindo, elas já sabem que a minha forma de trazer as coisas é dessa forma. E nem todo mundo aceita. Quem não aceita, tranquilo, só que é a minha essência. Então, não é tipo a Uhum. repetição de outras coisas, porque também as pessoas costumam trazer a repetição. Não, daquela forma fez sucesso, daquela forma tá dando certo para aquela pessoa, eu tenho que fazer igual. E isso suga a essência, a própria essência da pessoa. E quando a gente traz as coisas dessa forma, com as nossas cores, com a nossa personalidade. Cores, quando eu digo, você tem o cabelo vermelho, o meu cabelo é azul, eu já tive o cabelo vermelho. Isso então nos torna torna uma característica só nossa de algo que transparece o tipo de pessoa que a gente é, que transparece que a gente é o tipo de pessoa radical que topa qualquer coisa. Eu não sei se você topa qualquer coisa, digamos assim, mas que você gosta talvez de desafios, que você gosta de se divertir, Sim. que você gosta de, ah, eu tenho uma ideia, eu vou lá e aplicar. Por exemplo, se te falam que não vai, você sente que vai dar certo, você vai mesmo assim. Então, isso determina muito quem a gente é. E é legal fazer isso de forma a transparecer para as pessoas pegarem um pouquinho da nossa autoridade, que por mais que venham 1.500 pessoas te julgando, dizendo que aquilo ali não é possível, você está mostrando que é possível, mesmo que seja para você e aquilo está te trazendo um resultado. Então, faz total diferença na hora de você se expressar. E isso é muito importante também. Sim, sim. E a gente, hoje em dia, a gente vive num tempo muito louco, né? Em que tudo é identidade visual, tem que ser tudo igualzinho, tudo padronizado. Você vai 10 mil páginas, cada uma sobre um conteúdo, mas ali o visual é igual, é feito no mesmo aplicativo, com as mesmas cores. E eu acho legal, assim, que o meu Instagram, por mais que sim, eu tenha a minha identidade visual, eu tenho um padrão ali a seguir, só que é um padrão que é meu, eu criei. Não é igual, eu não vi em nenhum lugar e eu fiz. E eu acho que isso é bem como você falou, essa questão de autoridade, né? Eu ter a autoridade sobre o meu conteúdo, sobre o que eu faço. Eu faço porque eu quis assim, eu escolhi essa paleta de cores porque eu acho que ela tem a ver comigo, porque eu gosto, porque ela me passa uma imagem que é a imagem que eu quero passar. E eu acho que isso é um caminho, é um processo, né? Eu demorei muito para entender que, eu gostava dessa cor, eu gosto de fazer
isso, eu gosto de falar sobre isso. E parar de me comparar também, né? Que eu acho que a comparação é um baita de um obstáculo para qualquer uma que está começando, né? Com A certeza. gente olha para o Instagram que tem 10 mil seguidores e a gente fala, eu vou ter que fazer igual porque eu quero ter essa audiência. E não é, a gente precisa trazer o novo, né? Trazer algo que ninguém mais fez, trazer algo que é só seu, né? Porque a gente está vendo sempre a mesma coisa e vem alguém que quebra isso, isso é um diferencial. Por mais que você não tenha uma audiência assim muito popular, ainda é uma coisa que vai chamar a atenção das pessoas e o sucesso ele é consequência, né? A gente tem que fazer aquilo que Exatamente. a gente acredita e o sucesso ele vem como consequência mesmo do nosso esforço, da nossa dedicação e da nossa autenticidade também, né? A gente ter coragem de ser autêntica, né? Exatamente. E às vezes ter essa coragem de ser autêntico pode assustar as pessoas, porque algumas não sabem por onde começar, outras não sabem como fazer, e algumas elas acham que não deve ser assim, porque a pessoa é diferente, a pessoa é isso, a pessoa é aquilo, ela tem sucesso fazendo academia, mostrando prato fit e essas coisas assim. Só que às vezes, se você não é o tipo de pessoa fit, por que que você vai mostrar algo que você não é? E é nesse foco que a gente vai Uhum. estar puxando também, porque é importante você trazer essa questão. Quem é você? Como que você faz? Qual a maneira que você quer levar isso ao mundo? Qual é o teu diferencial? Então, isso você pode fazer exatamente a mesma coisa que outras pessoas fazem, mas colocando quem é você ali dentro. E é por isso que, às vezes, na hora de fazer uma live, na hora de fazer um negócio diferente, as pessoas às vezes se assustam, mas depois que vai, flui de um jeito que você já nem sabe mais o porquê que tu estava travando daquela forma, né? Sim, sim. Eu acho que também dá para falar da questão da pressão estética, né? Como a gente é mulher, a gente tem aquela pressão para ser, ai, tem que ser feminina, tem que ter um corpão, tem que estar sempre bronzeada, tem que, ai, aquele um milhão de coisas que a gente se cobra para Já ser cansa só de e para pensar. ter, né? E isso é muito complicado, porque isso também acaba desmotivando a gente que foge do padrão de alguma forma, né? Então, seja pela cor da pele, seja pelo fato, vamos supor, uma mulher que é lésbica, eu que sou totalmente alternativa, não tenho corpo fitness, eu sou magrela, uma tábua. E isso acaba gerando um certo desconforto em pessoas que estão acostumadas a ver um certo tipo de corpo, um certo tipo de imagem no Instagram, em todas as redes sociais. E também gera um desconforto na gente, porque a gente pensa, ninguém nunca vai gostar do meu conteúdo porque eu sou estranha, porque ninguém vai gostar, eu não sou normal. E eu acho que não ser normal no tempo em que todo mundo é igual, todo mundo parece um boneco de plástico, eu acho que isso é um diferencial que agrada outras pessoas que também fogem desse padrão, né? Eu acho que precisa ter nas redes sociais rostos e pessoas que falam algo fora da caixa, que tem uma aparência fora do padrão, né? Eu acho que é muito importante a gente ter essa diversidade e trazer ela para as redes sociais, porque ainda mais em tempos de pandemia, a gente passa a maior parte do nosso dia em rede social. Então, Exatamente. a nossa visão de mundo ela é formada de acordo com aquilo que a gente está vendo o dia inteiro na tela, né? Então, é importante ter pessoas diferentes, falando de coisas diferentes, trazendo a própria vivência. Você vê pessoas reais nas redes sociais, eu acho que isso faz muita falta, né? É verdade. E às vezes as pessoas acabam se achando sozinhas, né? Essas pessoas, digamos assim, que se acham estranha, que se acham diferente. Porque às vezes elas não procuram, e sempre tem pessoas, porque é aquele caso. Você pode ser estranho, você pode ser diferente, mas sempre vai ter alguém que vai se identificar com aquela tua personalidade, com aquele teu jeito, com aquela tua forma de você se expressar, com a forma de você agir, com a forma que você começa a trazer um trabalho, com a tua história. Então, as pessoas não precisam ter medo, elas precisam testar. E isso eu sempre falo também. Não sabe, gostou do que tu tá ouvindo, gostou do que tu tá aprendendo, vai lá e testa, porque se dá certo para você, é uma forma de você acrescentar a tua essência e levar isso adiante para que outras pessoas também possam fazer o mesmo, desde que você lembre a elas que elas precisam testar. Porque a vida em si é um teste. Se você não sair do lugar e não for lá testar um determinado serviço, você não vai saber se aquilo realmente é para você ou não, se aquilo ali dá o tchan, se aquilo ali dá o boom na tua vida, né? E se jogar e sair do lugar, eu acho que é o maior desafio para muitas pessoas, né?
Porque a gente está acostumado a achar que depois que você sai da escola, por exemplo, você tem que saber exatamente o que você quer fazer da vida, você já tem que estar com a sua vida encaminhada, você escolheu uma profissão aos 17 anos, é isso que você tem que fazer pro resto da sua vida, e isso acaba prendendo muitas pessoas, né? Principalmente as pessoas que já saem da escola e vão fazer uma faculdade, por exemplo, aí acaba não dando certo, ou não é aquilo que você queria, você fez para agradar os seus pais, né? Tem várias realidades, né? E a gente acha que a gente tem que escolher uma coisa e ficar naquela coisa pro resto da vida. E, meu Deus, se eu tivesse me prendido às coisas que eu tinha escolhido com, sei lá, 15, 16 anos, eu não seria metade do que eu sou hoje, não teria vivido metade das coisas que eu vivi. Claro que eu passei muito perrengue, né? Não vou ficar romantizando e falando que, eu me encontrei e pronto, agora eu tô rica, milionária, fazendo o que eu gosto. Não é bem assim, né? Eu ainda tô bem no comecinho da minha caminhada. Mas, assim, só de você se encontrar, de você não ter medo de se jogar, e entre uma dessas vezes aí que você se joga, você fala: caraca, é isso, eu encontrei. Agora, eu acho que isso, além de ser muito gratificante, isso dá um alívio pra você. Vai passar perrengue, mas você vai passar perrengue fazendo algo que você acredita, que você gosta de verdade, né? Com certeza. Agora você falou um pouquinho da tua história, eu quero que você comente, fale mais sobre você, quem é a Agatha, o que que a Agatha faz, como que ela se construiu dessa forma, porque a gente sabe que às vezes a gente puxa as crenças dos pais, que nem você falou que às vezes as pessoas fazem por outras pessoas. Eu, por exemplo, me formei em eletromecânica e até hoje não faço ideia como eu terminei aquele curso, mas eu terminei. Mas isso por referência do meu pai. Tanto que ele fez Uhum. e eu não tinha ideia do que eu ia fazer. E eu me emboquei num negócio só de homem lá, terminei. Até hoje não sei, mas terminei. Então, refere-se a isso também, né? Às vezes as pessoas vão lá e fazem medicina, fazem qualquer coisa ali porque os pais decidiram, ou os pais fizeram, ou acha que é Sim. certo, ou porque ganha mais, e acabam perdendo a sua própria essência naquilo que elas fazem por não ser aquilo que elas realmente querem fazer, né? Então, conta aí pra nós um pouquinho da sua história, como que você começou, quem é você, e o que que você faz, o que que você se alimenta. Tô brincando. Onde vivo? Bom, Onde se meu habita? nome é Agatha. Meu nome é Agatha, eu tenho quase 22 anos. Sou Quase mãe da 22? Naomi, ela tem Você é mais nova que eu, mulher. quase 22. Eu sou um bebê. É, tenho uma filha que acabou de completar 8 meses. E, bom, a minha vida ela sempre foi muito agitada. Eu sempre fui, assim, ligada no 220. Eu sempre fui do tipo de pessoa que não tá legal pra mim, eu vou começar de novo. Isso é uma coisa que eu carreguei pra vida, porque quando eu era criança eu tinha uma condição melhor, né, de, assim, financeiramente falando. Então eu mudava muito de escola. Sempre que eu queria mudar de escola eu ia lá e mudava. É, eu queria fazer um curso novo, eu ia lá e fazia. Então, assim, eu reconheço que eu tive esse lugar de privilégio na minha juventude, né? Uhum. Que eu tinha acesso a fazer várias coisas que eu gostasse e tentar coisas novas. E isso é algo que me moldou bastante. Mas, por outro lado, se eu tinha esse privilégio, eu tive uma infância bem difícil. Eu conheci meu pai com 16 anos, foi um baque para mim. E, enfim, vários problemas familiares que aconteceram, assim, não cabe numa live para falar tudo. Mas Não tem passei por problema, podemos muitas marcar coisas. outra. Eu passei por muitas coisas, muitos problemas psicológicos quando eu era mais nova. E aí, com 18 para 19 anos, eu dei a louca e fugi de casa e fui morar em outro estado. E eu acho que isso me trouxe até aqui, né? Porque depois disso eu vi que eu era capaz de tomar as rédeas da minha própria vida e mudar. E não foi um mar de rosas, eu me mudei e entrei num relacionamento abusivo. Mas eu saí de casa. E esse foi o passo número um para eu entender do que eu era capaz, né? E aí, enfim, tentei várias profissões, eu já tentei tatuar, já tentei ser maquiadora. Quem quiser ver minhas outras profissões é só ir lá ver o meu Reels, que eu mostrei todas as coisas que eu já trabalhei na minha vida. Legal, estamos escolhendo o E nosso tema da live. Nós vamos abordar é, tudo. sim. E assim, e foi isso, né? Eu sempre mudei muito, tipo, não tá legal, não tá dando o retorno que eu queria, eu também não tô sentindo inspiração no que eu tô fazendo. Vou tentar de novo, sabe? E hoje em dia, né,
agora, a maternidade que me trouxe o tarô, na verdade. A minha intuição ficou muito mais aguçada depois que a minha filha nasceu e eu decidi me jogar de cabeça no tarô e realmente tô me dando muito bem. As minhas clientes, elas sempre dão um retorno muito bom. Só que assim, eu tive que passar por muitos obstáculos até chegar onde eu tô hoje, mas a vida me ensinou a me jogar, sabe? Eu acho que é por isso que eu sou assim. Show de bola, que história. Resumidamente, mas assim, já despertou, no meu caso, eu que gosto de saber, já me despertou várias curiosidades, mas é interessante por quê? Porque eu acho que quando eu coloquei o anúncio lá, vamos fazer live, alguma coisa assim, eu acredito que eu tenha atraído as pessoas que se identifiquem comigo de alguma forma. Por exemplo, a Uhum. primeira pessoa que fiz a live, ela também trocou de estado. Olha só, ela trocou de estado, ela começou tudo do zero, ela começou tudo sozinha, passou por desafios, teve que morar sozinha, coisas que aconteceu comigo recentemente por questão de término de relacionamento e coisas assim. Então não era tipo um relacionamento abusivo, mas foi algo que foi desgastando. Então terminou, eu em vez de trocar a cor do meu cabelo, que nem eu fiz da última vez, eu troquei de cidade. Então Nossa, foram pequenos desafios. A live de ontem trouxe a Viviane, que trouxe mais experiências nas questões de vendas, que eu também já trabalhei com vendas. E hoje você que me trouxe a questão, assim, de fazer várias coisas diferentes. Então, eu também fugi de casa, porque eu discuti com a minha mãe um tempo depois que meus pais se separaram. Então, a gente discutiu de meio-dia, eu peguei minhas trouxinhas junto com o meu ex-namorado e fui morar junto com ele. Elas chegaram e eu não estava mais lá. Então, elas ficaram pé da nossa, vida comigo. Então, eu depois mandei mensagem, conversei, mas é uma mágoa que eu acho que elas guardam até hoje de ter feito essa loucura. Mas foi bem coisa sim. de loucura mesmo. Foi ali, do outro dia eu não estava mais lá. Então, também a questão de mudar de estado. Ai, tô com um negócio aqui. De mudar de estado, eu mudei faz uns 4 meses. Então, consegui casa, consegui me virar sozinha. E antes eu era muito dependente emocional do meu ex-namorado. Então aquilo ali mexeu muito comigo para que eu pudesse aprender a minha essência, quem era eu, o que eu gostava, o que eu podia aceitar, o que eu não podia aceitar, como que eu ia lidar com esse tipo de questões, porque eu também sou sou muito aflorada de sentimentos, né? Então eu tenho 7 casas em peixes. E eu acredito que isso interfere em alguma coisa ali tem que interferir nessa questão. Menina do céu. Então, então eu tenho peixes, meu signo é peixes e meu ascendente é peixes e a minha lua é Áries. Então, só ali é um mar de Ai, sono. Para você, eu acredito que você sabe bem como deve ser, mais do que eu ainda. Então, para você ter noção é isso. Então eu vim para cá, mas tinha dias que eu tava chorando e desesperada de não saber o que fazer. Eu tinha dias que eu tava chorando porque eu tava chorando. Então foram dias bem turbulentos, mas foi nesses dias turbulentos que eu me envolvi com algumas das minhas sombras, que eu sei que tem várias ainda que geram certos bloqueios na minha vida, mas que eu descobri assim, primeira coisa, soltar, não me apegar, porque eu me apegava demais às coisas. Então aqui eu aprendi a uhum, soltar várias coisas, tipo, deixar, entregar, porque eu ficava muito, me prendia demais e sempre fui bastante resistente em determinadas questões. Para me mudar, eu não sei como é que eu vim parar aqui, mas eu vim parar aqui. Eu estou morando aqui em Santa Catarina, tenho os meus tios que moram aqui e meus primos. uhum. De alguma forma, fazia quase 1 ano, 2 por ali que eu não falava mais com eles, de alguma forma eu vim tombar aqui. E eu acho que era para ser porque as coisas foram se encaminhando, sabe? E eu consigo algumas coisas sentir, ter essa percepção. Que eu acho que se eu não me sentisse bem aqui, eu teria voltado, sabe? Sim. Mas fluiu tudo naturalmente. Então, num tempinho ali depois eu já tinha conseguido casa, porque além de tudo, essa minha casa astral, eu também tenho 5 gatos, tá? Então, eu vim sem os gatos, porque eu vim Amo. pra cá pra passar só o final de semana, pra você ter noção. Era pra mim vir aqui, conhecer a cidade, e eu fiquei 4 meses sem meus gatos, sem minhas roupas, sem nada do que era meu. Então, aqui também eu tive que Sim. aprender a desapegar, porque eu tive que ficar um bom tempo com roupas emprestadas, com coisas emprestadas. E sem os Uhum, minhas fiaradas. Então, tinha dias que eu sim. chorava só por isso. Então, foi Nossa. algo assim que trouxe um boot cerebral assim para mim me desenvolver, ter esse autoconhecimento comigo mesmo. E eu acredito que não esteja nem na metade, porque eu sou muito intensa nessa questão. E Uhum, foi indo, e eu também me envolvi em várias profissões, digamos assim. Eu fiz o curso de eletromecânica, eu fiz curso de cabeleireiro, eu fiz curso de velas aromáticas, fiz a minha irmã comprar os negócios para mim, minha irmã mais nova no cartão. Tá ali até hoje, não fiz, não me encorajei a fazer as velas ainda, mas tenho todo o material para fazer as velas. te Me entendo. envolvi com. Pois então, sei fazer tricô, sei fazer bordado. Olha,
é de tudo um pouco. E a gente é tão nova, por isso assim que me chamou a atenção você dizer que tem 20, 21, 22, 21. 21, vou fazer 22 agora, mês que vem. Olha só. Então, foi É, muitas profissões para alguém que a gente acaba se tornando generalista, né? Porque a gente acaba fazendo várias coisas ao mesmo tempo. E isso às vezes dá é uma aquela, confusão. Pode falar. é, é aquela coisa, né? Quando você tenta fazer muitas coisas, você acaba sendo medíocre em todas elas, né? Exato. É, demorou muito tempo para eu entender isso, que assim, não dava para eu abraçar todas as causas que eu queria abraçar. Não dava para eu trabalhar com tudo que eu sei fazer. E só porque eu sei fazer algo não quer dizer que eu precise usar isso como profissão, sabe? Eu sei fazer crochê, eu sei dançar, eu sei desenhar, eu sei pintar, mas eu não preciso usar tudo isso para ganhar dinheiro. Eu preciso encontrar algo que me faça bem, algo que me inspire e focar nisso, sabe? Esquece o Claro. resto. Muito tempo atrás, eu li um termo que me chamou muita atenção, que é multipotencial. E eu me identifiquei como pessoa multipotencial e eu acho que esse termo mudou a minha vida, porque eu entendi que eu não era indecisa, que eu não era medíocre, né? Como eu falei, eu entendi que eu tinha realmente vários potenciais e várias habilidades, e a partir do momento que eu me entendi como multipotencial, eu soube me direcionar um pouco melhor, né? Eu entendi que tá, eu sei fazer muitas coisas. O que que eu faço com essas coisas? Quais dessas coisas eu vou abraçar e quais dessas eu vou deixar de lado para conseguir me aprimorar e me especializar nas coisas que realmente fazem sentido para mim, sabe? E o engraçado é que você falou que você tinha dificuldade, tinha esse bloqueio de desapegar, e eu sempre fui o contrário, eu sempre fui uma pessoa que tive dificuldade de me apegar a uma coisa só. Eu sempre larguei tudo muito de lado. Eu era uma pessoa, não tá legal pra mim? Tchau. Inclusive para pessoas, relacionamentos, eu sou uma pessoa, eu tenho muita dificuldade de manter relações na minha vida, tanto de amizade quanto de família, quanto relacionamentos amorosos, sabe? E isso sempre foi um desafio muito grande para mim. E agora me ver com uma família, casada, com uma profissão estabelecida, cuidando da minha filha, tipo, ter uma vida estabelecida é algo que faz com que eu consiga respirar, Bacana. sabe? Ter Uhum. aquele alívio, aquela coisa de caramba, agora eu posso sentar e eu posso me dedicar a alguma coisa, porque eu não tô focada em me encontrar, né? Porque eu sempre gastei tanta energia para me entender o que eu gosto, entender o que eu vou fazer da minha vida amanhã. E agora que eu sei o que eu vou fazer da minha vida amanhã, eu consigo me esforçar para fazer melhor, né? E eu acho que isso é uma jornada muito difícil para pessoas que não sabem exatamente o que querem ou que querem várias coisas, né? Até você conseguir parar numa coisa só é algo assim muito desafiador, né? E eu digo, porque para mim ainda é um desafio, por exemplo, eu fazer só isso. Então, o meu perfil antes era ligado só com assistência virtual, só que eu não me identifiquei mais com aquilo para fazer gestão de mídias, para estar cuidando ali. Eu gosto de criar. Então, eu também tenho essa personalidade, digamos assim. Então, lá na minha casa onde eu morava, que é minha e dos meus irmãos, as paredes são todas pintadas. Então, quando eu estava meio desanimada, quando eu estava meio depressiva, quando eu estava alguma coisa assim, eu ia lá e tacava Pintava de tinta tudo. nas paredes. Ainda que era meu quarto, minha mãe era mais tranquila, mas ainda não era aquela coisa assim avassaladora de olhar e assustar. Até que era bonitinho. Então, eu não tenho a mentalidade para tipo ir ali e fazer o desenho da mente, mas eu tenho um traço bom, meio bonzinho, meio tortinho, mas para tipo reproduzir um desenho. Então, eu me expressava Dá dessa pra forma. fazer. Uhum. Uhum. É meio facinho, vamos criar. Então, eu me identificava com aquilo ali também. E isso que você falou faz muito sentido na questão de você ser. Agora me fugiu o nome da palavra que você falou, É, de fazer várias multipotencial. coisas. Isso aí. Multi o quê? Multipotencial. Nossa, eu entendi multifuncional para tu. Tá viajando na Não, maionese. tem vários potenciais mesmo, né? Sim, e isso realmente já me virou uma chavezinha, assim, porque no meu caso eu tenho muita dificuldade, tipo, é nesse ramo que eu quero fazer. Porque daí daqui a pouco eu já começo a ver outras coisas, já me identifico com aquilo ali, já quero fazer aquilo ali, e daí já quero ir testando e testando, e quando vira um negócio assim que já não faz muito sentido pra gente. A gente entende isso. Sim. Mas agora, assim, estudando, direcionando, falando com mais pessoas, porque eu também fui muito fechada. Por exemplo, eu falei com você, tranquilo, puxei um assunto ali e tudo mais, mas se eu não tivesse um compromisso com você, dificilmente eu faria isso, sabe? Porque essa questão assim, eu me comprometi com você, vai ser assim. Mas, por exemplo, se Sim. eu fosse lá só, por exemplo, ó, viu como dá um trabalhinho?
Mas se fosse só para mim fazer uma pesquisar com você sobre o seu serviço, sobre fazer a consulta ou algo assim, eu já seria um pouquinho mais travada. Então eu tenho essa questão de trava na hora de falar com as pessoas. Mas tu me deu trela, tu descobre a minha vida inteira. Então tem esse Sim, sim. diferencial assim. Mas foi coisas que eu tive que ir aprendendo, porque antes eu também era muito grossa com as pessoas. Se me olhava torto, alguma coisa assim, eu já estava xingando. Então eu tive que aprender a lidar com essas partes minhas. Ah, meu Deus! Vamos mamar, filha. Ela tava Coisinha. dormindo? Não, tava brincando com meu marido. Vamos mamar, fiota. Peraí, que eu vou colocar ela no peito aqui. Tá bom, pode ficar tranquilo. Coisas que acontecem ao vivo. Ai, meu Deus, peraí que ela tá comendo meu fone. Ela não quer mamar não, vida. Ela quer aparecer ao vivo. Mas Ai, que então, lindo. Parabéns ela, pra ela ela pelos só 8 queria... meses. Meu Deus! Ela só queria 5 minutinhos de fama. Assim, tá com o olhinho bem aceso. Ora. É. Ela gostou da luz. Gostou? Não, ela adora a luz. E ela é doida, ela fica olhando, encarando a luz. Sim. Se é muito forte, tem que ficar de olho, porque senão quando vê ela vibra, né? Eu tô com um pequenininho aqui sentado no colo e outro ali me encarando como se fosse me devorar. Minhas Ai, fieradas. meu Deus. Obrigada. É. Mas Ai, eu tenho tanta saudade de ter gato. Ai, eu tinha 10 gatos. Ah, é? Teve uma 10. vez que eu tava com 22 gatos, a minha mãe queria me botar pra fora junto com os gatos. Meu As Deus! gatas deram, as gatas deram tudo cria, tudo junto, porque eu sempre tive mais gata do que gato. Então, que nem aqui eu tenho 4 gatas e um gato. E nesse meio termo, as 4 gatas pegaram cria tudo juntas. Então, tipo, cada gata deu 5 filhotes. Meu Imagine, Deus, né? você não quer dar uns pra mim? Não? Mando pelo correio. Dou uns. Que horror! Que eu, tadinha, pra Mande no chegar lá, carteiro. pra chegar aqui, de onde que eu morava até aqui, dá umas 5 horas de viagem. No começo, eles vieram num Meu... estresse que eu tava quase enlouquecendo com eles. Eles têm as caixinhas, sabe? A gente veio de carro. Então foi bem estressante. Mas depois eu acho que, principalmente meu Deus, eu não entendo que ele anda. Daqui a pouco ele tá meando pra sair. Daí ele começou, acho que ele ficou estressado comigo, daí ele deitou na caixinha e me virou as costas e veio de costas virado pra mim até aqui. Perguntando Ah, onde é que ele mas tá arrumando pra me levar. gato é rancoroso mesmo, Uhum. né? Mas Ai, agora meu eles estão Deus. mais calminhos. Graças a Deus, porque eu tava com medo deles virem pra cá e não se adaptar. Mas continuando, vou falando e a gente já se perde o foco, mas É, a é isso gente se aí. perde. Eu também, eu sou de câncer, então eu sou bem presa assim dentro da minha própria mente, sabe, dos meus próprios sentimentos. Então, se eu me perder um pouquinho no assunto, é bem difícil eu voltar pro caminho que eu tava no assunto, sabe? Então, Eu já eu sou vou mais me perder lunática, umas né? Eu vezes começo a aqui, né? falar e começo a viajar. Viajar no maionese. Sim. Mas faz parte, né? É. Eu tinha perguntado um pouquinho da sua história, né? Agora eu quero que você fale um pouquinho mais sobre o teu trabalho. Vamos explanar um pouquinho sobre o seu trabalho, porque eu sou apaixonada. Por várias vezes eu já fiz as leituras e descobri um pouquinho mais a respeito. Tem alguns livros que eu não li até hoje, mas eu tenho livros referente à leitura, porque é uma coisa que eu quero me especificar também. Porque eu acho que ainda Aham. aquela questão, né? Eu ainda acho que falta alguma coisa com a minha conectividade, com o meu propósito nessas questões, porque eu acho que eu sou muito energética, né? Tanto para Uhum. fazer na questão assim de massagem, reiki, algo desse gênero. Eu acho que tem a ver comigo porque Terapias me chama muita holísticas, né? atenção, sabe? E o tarô, ele é Sim. algo assim que eu acho fascinante, na questão assim de você sentir, de você ter a tua intuição mais aflorada, você conseguir transparecer uma mensagem para aquela pessoa, conseguir sentir a energia daquela pessoa. Eu acredito que eu também seja um pouquinho esponja na questão de estar em ambientes, de determinadas pessoas. Então tem horas Sim. assim que me dá muito sono, tem horas que me dá muito cansaço. Hoje era um dia que eu não sei se era porque eu tava dormindo tarde ou porque É. realmente eu comi a energia de alguém, mas hoje estava bem, tava dormindo em pé. Mas fala um pouquinho mais aí, explana bastante seu trabalho, vamos divulgar bastante, porque, que nem eu falei, eu já tenho interesse, né? Bom, o meu trabalho com tarô, ele é um trabalho bem diferente, né? Ele não é um trabalho como convencional, assim, até porque eu atendo só mulheres, né? E por que que eu atendo só mulheres, né? Eu atendo só mulheres porque o meu trabalho ele é voltado no empoderamento, ele é um trabalho feminista.
que o meu foco, ele não é assim, por exemplo, ai, trazer o seu amor de volta, ai, responder as perguntas, ele vai voltar, essas coisas, porque a maioria das pessoas que buscam o tarô, normalmente elas buscam para resolver questões de relacionamento, né? Sim. E assim, eu não foco nisso, sabe? O meu trabalho com o tarô, ele é terapêutico e de autoconhecimento. Então, com as cartas, eu ajudo as minhas clientes a se entenderem melhor, a se encherem de amor próprio, sabe? Então, por exemplo, às vezes a mulher ela chega pra mim e fala assim: ai, eu tô muito triste porque o meu relacionamento tá indo de mal a pior, não tá legal, não sei o quê. E aí, com as cartas, eu consigo encontrar problemas, tanto na outra pessoa, que às vezes a pessoa acha que é culpa dela e às vezes é na outra pessoa, quanto coisas assim dela, assim, sabe? Às vezes a pessoa tá. Eu vejo que a pessoa não tá se cuidando, ela tá focando demais em outra pessoa, sabe? Eu tento levar sempre para esse caminho, sabe? Pro caminho assim de, ai, essa pessoa tá mal, mas por que que ela tá mal? Ela tá se cuidando? Ela tá dando um tempo dela para se amar, para se conhecer. E às vezes com as cartas eu revelo coisas para pessoas sobre ela mesma que nem ela sabia, sabe? Às vezes Isso eu aí, essa esses parte, dias desculpa te interromper, é uma coisa assim que eu me apaixono demais. Porém, como eu disse, eu sou bem é, lunática, né? Então, às vezes me falam com características minhas que realmente faz sentido, mas daqui a pouco eu já tô esquecendo que eu tenho que focar em mudar aquilo ali. Mas é algo que sim, realmente faz sentido você falar e expressar dessa forma, porque a pessoa às vezes dá uma iluminadinha ali para entender que às vezes o problema não tá sim. nela, né? Sim, sim, esse é o meu foco, né? Esses dias eu fui fazer uma leitura de relacionamento para uma cliente, cliente nova, foi a primeira leitura que ela fez comigo. E eu vi que muitos dos problemas dela no relacionamento vinham da infância de cada um. Então, as infâncias das pessoas foram muito diferentes, as criações foram diferentes, então eles veem o mundo de maneiras diferentes e por isso que gerava tanto atrito no relacionamento. E isso, ela falou assim: Meu Deus, eu nunca tinha parado para pensar nisso, sabe? Uhum. E é muito legal, assim, ter essa participação positiva, agregar um conhecimento, assim, tão amplo da própria pessoa, sabe? Virar essa chavinha no cérebro dela, né? De, nossa, caramba, tá acontecendo isso por causa disso. E eu acho muito incrível isso, e isso faz com que eu realmente me sinta feliz trabalhando com o que eu trabalho, porque muitas vezes termina uma leitura e a pessoa fala assim: Nossa, eu nunca tinha visto a situação por desse jeito, agora eu sei o que fazer. E esse agora eu sei o que fazer, vindo de mim, vindo do meu dom, da minha habilidade, do meu estudo, isso é algo incrível. E é por isso que eu faço o que eu faço, sabe? Então, assim, a minha abordagem de tarô, ela não é uma abordagem qualquer. Você não vai perguntar uma coisa, eu vou te dar uma resposta e pronto, acabou a consulta. Eu vou buscar com aquela resposta fazer com que você saia da consulta com um direcionamento real, sabe? Fazer com que você realmente entenda o que eu passei e aplique isso para a sua vida, né? Eu acho que isso é algo que falta em muitas consultas. Eu realmente tento trazer um atendimento humanizado nas minhas consultas, né? Sim, e isso é bem interessante também, porque a maioria das tarólogas, digamos assim, elas vão te apresentar aquilo que você quer ouvir. Então, apresentaram ali no geral, tipo, tem uma pessoa que eu fazia, nas primeiras vezes que eu comecei a fazer, ela aplicava ali no geral e eu fazia as perguntas. Mas quando você gera um diferencial que você fala, não, olha, talvez a gente precise ir um pouquinho mais aprofundado para descobrir onde está a raiz disso, para tentar desenvolver para que você tenha um entendimento maior dessa questão que foi apresentada aqui nas cartas. Então a pessoa já vê que você quer ajudar e que ela realmente vai te trazer solução. E isso é muito interessante. Para mim, já me chama muita atenção, porque é algo que eu quero saber. Então, é algo que eu quero me aprofundar. Tá? Quais são as minhas raízes? O que eu tenho lá na minha infância que está cavado, digamos assim. Um exemplo, Sim, a questão hoje mais cedo no serviço, eu estava escutando uma notícia, porque fica o rádio inteiro ligado. Então, é das 6 às 8 para ali só dar notícia. Então, às vezes, a gente tem que viajar bem longe para não ficar escutando notícia ruim. E daí estavam sim, falando do estupro e coisas assim. E daí a minha companheira de serviço falou assim, nossa, é uma coisa que eu tenho medo mesmo, um medo aprofundado é dessas questões assim de assédio, coisas desse gênero. E aí me despertou a lembrança que talvez eu tenha em algum momento da minha vida passado por isso, porque certa parte do meu tempo, quando eu era criança, eu tinha muito medo de sair na rua, muito medo de sair sozinha, por questões de ter medo de ser estuprada. Isso é uma coisa que eu me lembro
com clareza, porque minha mãe brigava muito comigo, que ninguém ia me estuprar, que ninguém ia fazer nada comigo. Só que eu acho que de tanto ela brigar comigo, eu bloqueei o motivo de eu ter tanto esse medo. Então, quando alguém fala assim pra mim, não, tu tem tal isso, a tua história tem tal coisa, eu quero me aprofundar mais disso. Isso me chama muita atenção, porque eu acho que Sim. é nesses pequenos furos, buraquinhos, que a gente vai encontrando. Então, eu já fiz terapia, já fiz Theta Healing, já fiz, já fiz a questão energética, já fiz um tratamento com chá energético também. Agora eu esqueci o nome daquele negócio que eu fiz, mas eu fiz um negócio ali. Então, agora Uhum. que algumas coisas têm fazendo efeito para mim nessa questão energética. Por exemplo, de me Sim. soltar mais, de me desbloquear, de parar de me prender nas questões financeiras e tentar achar um bloqueio. Porque eu tive a consciência que nunca me faltou, tipo, poderia ter R$ 1 na carteira, mas eu tinha R$ 1 na carteira. Então, essas questões assim, que às vezes eu me preocupava por questões que não faziam porquê de eu me preocupar. E faz desde a primeira, Uhum. porque eu casei, aí eu me separei, e daí eu comecei a me envolver mais nessas coisas. Que daí eu fiz terapia, comecei a fazer reiki, que também transformou minha massagista em terapeuta. Ela puxou na Ai, que terapia ali legal. para tentar me encontrar, para tentar me ajudar, porque tinha dias assim que ela sentia que a minha energia estava muito tensa. Então ela Sim. também trabalhava com terapia, então eu comecei a fazer terapia com ela, me identifiquei mais com ela. Então ela me ajudou bastante a soltar as coisas, a deixar ir, porque na questão ali que eu te falei que eu era muito apegada. Então foi coisa assim que me chamou mais atenção nessa área. E eu tinha uma cliente, não tenho uma cliente que ela também entende um pouquinho dessas questões de energia. E ela viu aquele meu, eu não sei bem certo o que fala, mas o Tzolk'in, alguma coisa assim, você já ouviu falar? Não, eu É tipo como acho. se fosse um mapa astral, digamos assim, mas é com uns quadradinhos com símbolos, com um montinho de coisa assim. É alguma coisa Tzolk'in. Depois eu vou tentar te achar ali Nada a pra te ver. mostrar. Mas ela puxou Uhum. isso pra mim. Ela disse assim que o meu, tipo, é seguindo a data de aniversário também, a data de nascimento, essas coisas assim. Uhum. Ela disse que eu sou Tormenta Elétrica Azul, que é o meu não é totem. Agora olha, me fugiu o nome do negócio. Ah, Mas puxou eu algo não, assim que não me tenho como te chamou. ajudar. Me, me foge esse negócio da cabeça. Mas ela puxou também algumas características que também fazem parte do meu autoconhecimento, que fez sentido pra mim naquele momento. Porque Sim. ela disse assim, por isso que você é muito elétrica, que você quer fazer várias coisas ao mesmo tempo, que você é isso, que você é Uhum. aquilo. Por isso Sim. que tem muita tormenta, tem muita. Por isso da cor azul também, tipo, tudo uma coisinha encaixou na outra, sabe? Então, tem dias Uhum. assim que são. Eu sou, como é que eu posso assim, intensa, eu acho. Pelo menos foi o que me Sim. falaram também. É. Então, de várias questões, porque tem horas assim que eu me pego fazendo muitas perguntas intensas, sabe? Eu, tipo, por quê? Como que eu tenho que fazer isso? Como é que funciona dessa forma? Por que tem que acontecer desse jeito? Aquela Então, eu crise me pego muito. existencial, né? Uhum, exatamente, muito nessas questões energéticas. E uma coisa que chamou a atenção também que você falou foi da questão da família, que lá eles cresceram de forma diferente, a forma que eles cresceram de forma diferente. E para muitas pessoas isso é novo também, de você entender que algumas das suas crenças elas vêm de raiz, lá da Uhum. família, ou de vidas de quando você era criança, de coisas assim que vem vindo e você guarda e às vezes nem sabe o porquê, né? Então é Sim, muito sim. interessante a forma como você trabalha. É muito interessante a forma É. como você aborda as questões, não só, é tarô, é isso, é aquilo. Não, você vai numa questão mais aprofundada. E é isso que a maioria das mulheres precisa hoje. Elas precisam ter essa conexão de entender que ela não está sozinha e que tem um caminho Uhum. que pode agregar ela nesse autoconhecimento, né? Olha, um doguinho! Sim. É um dog? Meu É, cachorro passou lá atrás. é, Que minha cachorra, fofinho! ela é doida. Ah, é? Né? Ai, minha filha aqui tá no chão também brincando, as duas tocam terror aqui. A tua menina já tá engatinhando? Já, engatinha Já? e para em pé já. E quem segura? Não segura. A gente adaptou a casa toda para ela poder passear pela casa. Uhum, já tá tudo preparadinho, né? Já, tem que estar, né? Tem que estar. A gente é aquela coisa assim, ela cresce muito rápido, é tudo muito rápido, e a gente só tem que dançar a dança junto com ela, né? A gente Uhum. tem que se adaptar. Né? Mas voltando para o assunto sobre o que você estava falando, realmente, assim, eu trabalho com tarô e eu trabalho só para mulheres porque eu acho que nós mulheres somos as que mais precisamos desse tipo de tratamento, né? De alguém que olhe para a gente com esse olhar assim diferenciado, de tentar buscar a raiz do que está acontecendo. Porque às vezes a pessoa está com um problema, sei lá, no trabalho, no relacionamento, em casa, com ela mesma, e ela não sabe de onde que vem esse problema. E às vezes outras pessoas também já tentaram aconselhar e tal, só que
com as cartas, elas me mostram assim, o contexto inteiro, sabe? Me mostram de onde que vem aquele problema de verdade. Às vezes você está focada no problema, mas a raiz do problema é algo que você nem imaginava que era. Porque a pessoa E às é vezes isso pode que eu ser faço. camuflado, né? Exato. Pode, e às vezes ele tá camuflado, mas é algo que era tão óbvio, sabe? Que às vezes eu falo e a pessoa, nossa, caramba, como que eu não pensei nisso antes? Só que às vezes a pessoa tava precisando realmente desse direcionamento, né, por meio das cartas. Então, assim, vai, eu tiro a pessoa me faz uma pergunta objetiva, que eu tiro três cartas. A primeira carta, ela mostra a causa do problema. A segunda carta, a situação, a visão sobre o que está acontecendo agora. E a terceira, um desfecho com um direcionamento. Na segunda carta, que é a situação, já chegaram a me perguntar assim, mas eu já sei qual que é a situação, para que você tira essa carta para saber? Só que às vezes a pessoa está olhando de um lugar, de um olhar, cheio de crenças limitantes, cheios de certezas que talvez não sejam verdades, né? Às vezes a pessoa pensa, eu tô com um problema no meu relacionamento porque fulano tá fazendo tal coisa comigo. Tá, fulano tá fazendo tal coisa com você, mas por que isso te afeta? Por que isso é um gatilho para você? Da onde que vem isso? Claro que, assim, às vezes realmente é uma ação mais óbvia, né? A pessoa está sendo abusiva e tal. Mas, assim, às vezes é um problema, é uma atitude que a pessoa está fazendo que você precisa entender primeiro por que aquilo te afeta para depois entender o que fazer com isso, né? E, enfim, eu estou dando um exemplo, um caso isolado. Só que, assim, as possibilidades com as cartas são São infinitas, né? imensas, né? E são infinitos. A única coisa que eu não faço é dar diagnóstico. Então, eu tô grávida. Eu tô com câncer. Não, eu não faço isso porque tarô não é consulta médica. Exatamente. Mas, né, fora isso, eu falo sobre qualquer tema, sem tabu e tal, porque realmente eu acho que é uma forma interessante de você olhar para os seus problemas, né? E o tarô, ele funciona bem, ele funciona de uma forma, assim, muito efetiva. Às vezes, pessoas um pouco céticas vêm, faz uma consulta comigo achando que não vai dar em nada, e a pessoa fala, caraca, bateu tudo. Tudo que você falou realmente é o que está acontecendo. E funciona também por conta de uma coisa que chama sincronicidade. Você já ouviu falar? Adoro. Então, que é um princípio, é o princípio do tarô, né? As cartas vêm no momento que elas precisam vir, né? Não é aleatório. Tem a energia da pessoa, eu pergunto o nome, eu converso com a pessoa, eu tento me conectar, eu tento entender o problema dela, eu pergunto, eu abro meu coração para colocar a intenção real de saber aquela pergunta no tarô, sabe? Então, realmente, é uma coisa que mexe muito com a energia. Você falou que você é uma esponja. Eu tive muito que trabalhar em mim para não ser uma esponja, né? Para eu conseguir absorver a energia da pessoa, para fazer a consulta, mas não para Levar ficar contigo. com a energia da pessoa. Mas é um trabalho, assim, incrível, incrível. Porque, realmente, muitas vezes as cartas, elas revelam coisas que, às vezes, eram muito simples, mas que a pessoa não tinha pensado por aquele lado. E daí parte um processo de cura daquela pessoa. E isso é sensacional. Que bom. Eu tenho três perguntas, se não me fugir da memória, eu tenho três perguntas para te fazer, tá? Referente a isso. A Uhum. primeira como que você faz essa conexão com a pessoa? Você faz, tipo, você sente, a pessoa se permite? Já teve casos que você viu que a pessoa estava resistente? Você consegue sentir quando ela está acreditando ou não, mesmo fazendo virtualmente? Como que funciona a tua conexão na hora de fazer a consulta? Olha, eu desde o começo trabalho online, né? Pandemia, não tem como, eu sempre trabalhei online. Para me conectar, eu troco uma ideia mesmo com a pessoa antes, eu procuro entender a situação, porque às vezes a pessoa chega só com uma pergunta de, tá acontecendo tal coisa? Eu quero saber sobre isso. Só que eu quero realmente entender o contexto todo, do que está acontecendo, para entender, primeiro de tudo, o porquê que a pessoa fez aquela pergunta para mim, né? E daí eu consigo direcionar melhor. E é dessa forma que eu faço a conexão, né? Eu pergunto o nome e a data de nascimento. Às vezes eu dou uma olhada na foto da pessoa para mentalizar o rosto dela quando eu estiver embaralhando as cartas. E dessa forma eu vou me conectando, sabe? É simples assim, não tem muito segredo. É só eu realmente estar de coração aberto.
E tem o que você falou, às vezes a outra pessoa também não tá de coração aberto. Às vezes a pessoa vem sem acreditar muito, sem saber muito o que esperar e já vem meio fechada. E eu sinto, eu percebo, principalmente porque eu respondo por áudio. Eu mando a foto das cartas e respondo por áudio. E aí, às vezes, a pessoa só manda assim, ah, obrigada. E some. E aí eu fico, só, e aí eu fico, tipo, realmente, tem consulta que não flui, sabe? Tem consulta que não flui Uhum. porque é uma via de mão dupla, né? Eu tô aqui disposta, eu tô aqui preparada para receber a energia dessa pessoa, só que às vezes a pessoa não tá preparada para receber a minha. E é necessário, é preciso que a pessoa esteja ali aberta e acredite realmente. Não que o tarô não funcione nesses casos, só que às vezes a pessoa não está aberta a escutar o que eu tenho para falar. E eu sou sincera, né? É bem o que você falou. Tá Eu não sou certo. o tipo de pessoa que fala o que a pessoa quer ouvir. Eu falo o que as cartas me mostram, né? A pessoa vem pedindo um direcionamento, eu não vou dar um direcionamento falso. E isso acontece. Não, não é muito frequente, mas acontece. Só que é engraçado, porque teve uma vez que isso aconteceu, né? Que a pessoa tava super fechada, mandou só uma carinha sorrindo depois que eu mandei a resposta pra ela. E aí, muitas horas depois, ela me mandou um textão falando do quanto ela gostou e agradecendo demais pela leitura, sabe? Então, às vezes, a pessoa não tá aberta ali naquele momento, mas meu conselho fica ali, sabe? Na hora que a Exatamente. pessoa precisar, ela pode consultar. E é por isso que eu respondo por áudio, porque às vezes a gente marca um horário, naquela hora a energia dela tá meio baixa, ela não tá muito boa e tal, mas ela vai ter o áudio ali pra escutar depois, pra ai, eu não sei, eu acho que eu não prestei muita atenção no conselho, deixa eu ir lá ouvir de novo. E aí realmente a pessoa ouve com o coração mais aberto e tal. Então, vantagens e desvantagens de ter uma consulta online, né? Essa é uma vantagem. Sim. Vai me surgindo as perguntas aqui, se você achar meio inconveniente, você me avisa, tá? Porque vai me surgindo Ah, tudo porque. bem. Mas assim, é uma coisa que eu realmente gosto. Outra coisa que também me veio é a questão assim, tem pessoas assim que ela tá embaralhando a carta ali e, digamos, uma pula do baralho. Você é como se assim, você tivesse fazendo aquilo ali, você e a tua essência, ou você acredita que tem, tipo, alguém ali ajudando, um ser ajudando, um mentor ajudando, ou a conectividade com aquela pessoa? Como que funciona nessa parte, assim, a carta caiu? E depois você pode emendar a resposta também que tem referente a isso, referente àquelas pessoas, por exemplo, no TikTok que fazem essas jogadas. Você acredita que realmente é aquela mensagem para aquela pessoa que chega no momento certo, ou que é como se fosse mais algo aleatório? Uhum. Bom, a primeira pergunta, a questão das cartas pulando, eu acho que depende. Depende muito da minha energia no momento, depende muito. Tem um dia que realmente é a minha intuição falando, eu sinto, eu falo, não, é essa carta aqui, realmente era aquela carta ali, ou então ela pula e eu sinto que realmente ela pulou porque eu precisava que aquela carta pulasse. Mas tem dia que eu tô assim, perdidona na minha vida, tô tirando as cartas lá e elas pulam e eu não sei o que aconteceu, quem que foi que mandou aquela mensagem, eu vejo as cartas, eu falo, nossa, não é o que eu tava imaginando que ia sair, o que que é isso, o que que eu faço com essa interpretação? Uhum. Mas assim, independente, flui. No final, quando sou eu me sinto assim, mais meio que dona da leitura, assim, Agora tá tipo, eu voltando. fiz. É, mas cada caso é um caso, né? Uhum. E a minha filha tá Marta, aqui falando também. é um de cada lado. Mas cada caso é um caso. Vem cá aparecer ao vivo. A minha cachorra aqui. Ai, filha. A hora dos Ela pets. não quer aparecer. É, ela não quer aparecer, não. Ela baixou na hora que eu tentei pegar ela. Não, saiu correndo. Esse aqui é o meu alarmentinho, é o único macho no meio das 5 fêmeas. Ai, meu Deus. Ele começa a cantar de Que noite, só que eu tenho fofo. medo. Eu não fechei aqui ainda, eu tenho uma receita de deixar ele sair, porque é só mato, né? Eu tenho mato por tudo que é lado, então É, tu pode sair e não voltar. Mas continua. perigo, é. Mas então, a segunda pergunta era. Na questão, é que eu me empolguei nas perguntas, né? Mas depois tem mais duas. Não faça esquecer. É questão Sem assim de, problema. que nem eu me perco às vezes no TikTok assistindo vídeos, e como é algo que me interessa, então quando eu Aham, tô assistindo ali, geralmente aparece, né? É como se fosse aleatório, algo sim. assim. Seria realmente algo, aquela mensagem talvez realmente ou seria algo assim mais aleatório? Tá rolando, apareceu por Sim, aparecer, ou é porque aquela mensagem realmente era pra mim, digamos assim, aquela tirada de carta que ele tirou naquele momento, ou que uhum, ela tirou naquele momento, sabe? sim.
Então, eu faço leituras gerais, né? Eu faço no YouTube. E assim, eu acredito, né? Não faria algo que eu não acreditasse. Mas eu acho que assim, como eu mesma falo, e eu acompanho também outras pessoas que fazem leituras gerais, que eu admiro muito o trabalho delas. Só que assim, eu acho que vale você ter o discernimento. Você lê, você viu a leitura da pessoa e fala assim, meu, isso aqui não ressoou comigo, então não é pra mim. Passa reto, porque vai ser pra alguém. Alguém vai olhar aquele vídeo e vai ressoar com essa pessoa, né? Não acho que vai ressoar com todo mundo, mas eu acredito que sim. Se você precisar daquela mensagem, aquela mensagem vai chegar até você. Igual, eu tava algumas semanas sem acompanhar uma youtuber que eu acompanho, que é taróloga também. Eu fiquei algumas semanas sem acompanhar. Ontem apareceu uma notificação de uma leitura que ela fez pro meu signo, né? Signo de câncer. E eu falei, eu vou ver. E eu fiquei toda arrepiada. Aquela leitura parecia que tinha sido feita especialmente para mim, sabe? Uhum. Então, eu acho que também é válido, assim, você se conectar com a sua própria intuição. Porque hoje em dia, eu sei. Quando eu vejo uma leitura geral, eu sei quando aquilo é para mim e quando não é, né? Eu acho que, de novo, é uma via de mão dupla, né? A pessoa que está fazendo ali uma leitura geral, ela sabe que não vai ressoar com todo mundo e ela passa ali a quem, a quem for ressoar. Mas Sim. também é válido você, quando você está assistindo, você ter uma conexão com você mesmo, com a sua intuição, para saber se aquilo é ou não válido para você, né? Isso Eu acho serve também no que. caso desses. Porque tem um site que. Agora eu não vou lembrar o site, mas que ele faz tipo as tiragem gratuita. No caso, você tira uma sequência de 10 cartas, você escolhe as cartas aleatórias e traz uma mensagem naquele momento para você. Então, acredito que funcionaria da mesma forma em ressonância com energética. Aí eu já acho que não. Eu acho que não. Eu acho que é preciso ter dois humanos ali. Dois humanos dos dois lados, porque nós que temos energia, né? Um robô na internet não vai ter a energia que é necessária para. Deixa eu dar uma mamada dela. Não vai ter energia necessária, sabe? Uhum. E precisa. E precisa. Aqui é um ursinho cheio de roupa. É que aparecer. Ora! Sabe, eu acho que tudo na vida depende, né? Depende do que você está fazendo, por que você está fazendo. E é necessário ter essa humanidade, né, dos dois lados. É necessário ter dois humanos ali para ter essa troca de energia. Entendi. E pronto, pegou o peito. Agora vai. Tá me ouvindo? Tô. Uhum. Pronto. Então, é isso, sabe? Eu não acredito. Eu acredito em leituras gerais, mas eu não acredito em leituras com robôs. E tá certo, faz realmente sentido, para tu ver como que às vezes uma pergunta ela dá uma clareada, né? Então, porque faça uma leitura gratuita, isso e aquilo, realmente faz sentido. Como é que um robô ou algo assim vai te dizer aquela mensagem, né? E eu me sinto trollada agora. Outra pergunta que é mais por curiosidade também, teve uma vez que a minha ex-sogra ela estava muito confusa com determinados assuntos, com o marido dela e tudo mais. E as cartas ali revelaram, tipo, revelaram traição, revelaram desconfiança, desonestidade, coisas desse gênero. Só que ela não sei se ela não levou muito ao pé da letra, sabe? E eu também já tinha, tipo, como se fosse uma intuição de que alguma coisa estava errada, porque se uma pessoa não te trata diferente de uma hora para outra, alguma coisa tem, né? Então a pergunta é, tipo, a energia da pessoa referente àquilo que ela está sentindo interfere na tiragem das cartas? Por exemplo, a pessoa pode não estar traindo, mas se eu, digamos assim, acredito profundamente que a pessoa está traindo, as cartas podem revelar aquilo que eu estou sentindo, ou elas vão revelar, tipo, a questão energética daquela pessoa, do ser daquela pessoa. Não sei se você conseguiu entender. Consegui. Olha, eu acho que depende muito do profissionalismo do tarólogo, da taróloga, sabe? Eu acho que se você for uma pessoa imparcial e fizer uma leitura imparcial, não vai influenciar, porque as cartas vão mostrar a verdade, independente daquilo que a pessoa quer ou não ouvir. Eu acho que, na verdade, o que influencia é a intenção do tarólogo, sabe? Se você quer agradar, você vai falar aquilo que a pessoa tá esperando, e aí você vai, ao Parece invés que de estão você matando a criança.
Ao invés de você adquirir habilidades para interpretar as cartas, você vai adquirir habilidades de entender o que a pessoa quer ouvir e responder o que a pessoa quer ouvir, né? Então, eu não acho que influencia energeticamente falando, sabe? Influencia se você quiser, se você se deixar. Opa! Se você se deixar influenciar, sabe? Aham. É... No caso, tipo, por mais que eu tivesse ali, que ela estivesse ali fazendo, no caso, vou botar eu como exemplo. No caso, se eu estivesse ali profundamente acreditando que haveria traição e nas cartas se revelasse a verdade que não haveria traição, então, no caso, é só noia da minha cabeça, digamos assim, porque as cartas, elas não vão mentir, acredito eu, né? Sim, sim, não. E já aconteceu em várias leituras que eu fiz, assim, a pessoa fazer uma pergunta e claramente ela estava esperando uma resposta X e a resposta não veio, ela veio uma resposta Y e eu falo a resposta Y. A pessoa pode até não gostar, não concordar, a falar assim, ai, não gostei da sua leitura, mas mais pra frente pode ser que aconteça exatamente aquilo que eu falei que ia acontecer, e aí ela vai ver, não, realmente, ela me falou a verdade. Né? Eu acho que isso é muito importante. Quando você vai fazer uma consulta com alguém, com um tarólogo, é importante você estar com o coração aberto para ouvir a verdade, não aquilo que você quer ouvir, né? Eu, particularmente, não deixo a vontade da pessoa influenciar o que eu vou falar. Você quer ouvir X? Sinto muito, não foi o que apareceu. Mas tem gente que deixa. Aí vai depender da forma como a pessoa trabalha, né? De quanto você deixa os seus sentimentos influenciar e ao invés de deixar a sua espiritualidade, sua intenção e as cartas falarem, né? Entendi. A outra pergunta, ainda bem que eu não esqueci, eu acho que eu não esqueci. É no caso assim, já ouvi falar que no caso a pessoa, as cartas elas vão falar um pouquinho sobre o passado, de algo que já aconteceu, que realmente alguma mensagem assim, o teu agora e que nem você disse, acredito que seja tipo, uma solução, um futuro entre aspas assim. Mas, por exemplo, as últimas cartas deu aquela solução, algo assim, só que você tomou uma atitude diferente. Então, aquilo que você revelou, ele pode se alterar dependendo da ação da pessoa? Totalmente, totalmente. O tarô não é sentença, né? Até porque nós temos livre-arbítrio, então não existe um destino pré-moldado porque a gente faz escolhas, a gente muda o rumo da nossa vida. Então, o que eu faço, eu nunca vou chegar para a pessoa e falar assim, ó, vai acontecer tal coisa daqui a tantos meses. Eu falo, ó, a situação, ela começou assim, hoje em dia ela tá assim por causa disso, 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 e se continuar dessa forma, vai acontecer tal coisa. Se você fizer tal coisa, pode ser que aconteça tal coisa possibilidades, né? A energia da pessoa ela é fluida e às vezes até pelo que eu falei na leitura, esse destino já muda porque a pessoa está com um direcionamento diferente, decide tomar um outro rumo, né? Então, jamais o que eu falei vai ser uma sentença, certeza que vai acontecer. Vai depender da sua atitude diante da situação, de acordo com o que eu te passei, né? E acredito que isso tem que ser, tipo, deixado mais claro. Quase que o outro derrubou meu negócio aqui. Tipo, tem que ter um pouquinho mais claro, porque acredito que se a pessoa ela não tem consciência desse pequeno detalhe, eu te revelei a solução, mas essa solução pode ou não acontecer dependendo da sua ação, é complicado, porque às vezes as pessoas elas não pegam essa visão de que você tomando uma atitude diferente, aquilo que você revelou pode mudar, e ela acaba dizendo que o teu trabalho não é bom, que o teu trabalho não funciona. Então, por isso que ela tem que ter consciência. Acredito que, olha, não, é assim, assim, assim. Mas se tu tomar tal atitude diferente, como você mesmo comentou, talvez Sim. essa realidade possa mudar. Mas o teu presente e o teu passado, você não muda. Então, aquilo ali realmente aconteceu. E por isso que as pessoas, às vezes, se impressionam com o resultado daquilo que você está falando, né? Então, é bem relativo essa questão das cartas regulares e a questão da solução. E isso eu acho bem interessante para falar para as pessoas, porque ainda no ciclo, quando eu falava assim, eu já fiz a leitura de cartas, já me revelaram muitas coisas, de amizades e coisas desse gênero, que depois realmente foi mostrado. Então, outra coisa que eu peguei essa conectividade também, depois que eu me separei, depois que eu passei a viver sozinha, foi a questão assim de entender que tem que acontecer no momento certo e que a verdade ela sempre aparece. Então, você me revelou que vai acontecer tal coisa. Eu fiquei meio assim, mas eu sei que a minha verdade ela vai aparecer. E muitas coisas apareceram para mim no momento, a penúltima leitura que eu fiz, digamos assim. Tudo bem, eu não sei se isso realmente é real, mas eu entrego, eu deixo acontecer, porque a verdade ela vai me aparecer. E realmente aconteceu. Sim. Então ela tinha me revelado algumas coisas, e alguns meses depois apareceu amizade falsa, apareceu verdades que achavam que eu não ia fazer, que eu não ia descobrir.
Então eu fiz a Uhum. leitura e eu também adoro os arquétipos. Eu não sei se você já ouviu falar de arquétipos. Sim, Sim. Então, estudo aqui mesmo eu já bastante. tenho a minha coruja. Eu tenho o arquétipo da coruja bem forte. Então, além da leitura, eu também peguei essa questão da coruja dela emergir o que está escondido. Então, juntando essas duas coisas, assim, muitas coisas, assim, me deram uma rasteira, entre aspas, me mostraram muitas coisas que Uhum. estavam obscuras, que acharam que eu não ia descobrir, que não ia vir à tona. E veio de Sim. forma natural. Então, por isso que eu acho importante as pessoas também terem consciência dessa questão. Não, tu tá tendo uma solução na tua vida, mas se você tá em dúvida, deixa acontecer, porque a verdade sempre vai aparecer. Uhum. Começou de novo, Jaguar. Nem parece que é um gato. Sim. Sim, e eu acho que é muito uma questão também de você não, ter muito cuidado com as minhas palavras, né? Porque às vezes, se eu falar em tom de sentença, se eu falar assim, ó, vai acontecer tal coisa, a pessoa vai ficar com aquilo na cabeça e ela mesma vai atrair aquilo. Então pode ser que realmente aconteça. Só que, na verdade, não fui eu, nem as cartas. A pessoa atraiu porque ela acreditava tanto que aquilo ia acontecer que aconteceu. Então, tem que ter um certo cuidado, uma diplomacia e um cuidado muito grande com as palavras. Exatamente, né? Isso também puxou. É ela de um lado e o gato do outro. É, É tipo, bem relativo. Tô com relativo na cabeça, mas isso também faz sentido porque agora me veio tipo, uma historinha na cabeça. Não sei se você já ouviu falar de uma experiência que fizeram, que ele era um presidiário, e daí foi falado pra ele que a última gota de sangue que escorresse do braço dele seria a última do corpo dele e ele acabaria morrendo. Não sei se você já ouviu falar dessas já, questões. já. Já ouviu? Que E daí ele eles colocaram um conta-gota ali do foi. lado e foi caindo a última gota, ele tinha todo o sangue no corpo, mas acabou morrendo igual porque achou que era a última gota do corpo, né? Aham, O sim. conta-gota, sei lá, me molhei, mas tu consegui entender. É, não, eu entendi. Então, Deu acho pra que isso também entender. Mas entra nessa questão de fazer sentido, porque às vezes a pessoa, que nem você falou, ela entra na cabeça e acaba atraindo igual, porque é aquilo que ela sim. acredita, né? E às vezes é uma energia de autossabotagem, né? A pessoa se autossabota. Então eu falo, eu sempre parto do princípio de que o tarô, ele te dá o seu presente. Ele fala, ó, o seu presente agora é isso que tá acontecendo. Se continuar assim, pode ser que aconteça tal coisa no futuro. Mas não é uma sentença e o tarô ele não serve para prever o futuro, ele serve para você entender o seu presente e fazer com o seu presente o melhor possível para que o seu futuro seja bom, sabe? Exatamente. Não Vou levar pra prever vida o isso. futuro, né? Não é prever o futuro, não existe isso. O que dá para você fazer é trabalhar com o seu presente, sabe? E às vezes as pessoas não entendem isso, querem que eu dê uma resposta, e eu não dou respostas, eu dou um direcionamento. Eu dou aquele colo que a pessoa está precisando no momento difícil, e aí ela vai caminhar com as próprias pernas dali em diante. Exatamente. E para você chegar nisso foi um grande percurso, né? Até você se encontrar nesse caminho, até você se envolver com essas questões. Mas para isso, nesse meio termo, não é referente às coisas que você teve que fazer, que você trabalhou, que você estudou, você sentiu pressa em algum desses momentos? Ah, isso aqui não tá dando certo. Ah, mas não é isso que eu quero fazer. Ah, quando que vai aparecer a solução? Tipo, chegou a esse ponto assim que você queria desistir porque as coisas não estavam acontecendo como você gostaria? E quando que foi, Todo tipo, a dia. virada de chave? Você entendeu assim, não, eu tenho que ter paciência, ao momento certo vai aparecer. Todo dia dá aquela Toda hora. crise Pode ir existencial. pensando já. Não, todo dia, porque assim, eu faço meu planejamento, eu mesma me divulgo, eu atendo, eu faço minha agenda, eu preparo conteúdo, eu edito foto, eu gravo vídeo, eu cuido da minha filha, eu cuido da casa. Então, assim, é muita coisa, muita coisa. E todos os dias que tá nessa loucura e que alguma coisa não dá certo, porque é impossível todo o planejamento dar certo, ainda mais tendo uma filha pequena. Toda vez que alguma coisinha dá errado, eu penso, meu Deus, será que eu tô no caminho certo? Faz parte, é normal, sabe? Se eu tivesse muito cheia de certezas, eu ia questionar. Porque eu ia falar assim, não, pera, será que eu não deixei meu ego subir? Será que não é questão de ego? Será que realmente tá tudo dando tão certo? Então eu acho que a gente se questionar é importante e é saudável, sabe? Pra você Exato. fluir, né? Você saber que tem alguma coisa que dá pra melhorar, porque sempre tem algo que dá pra melhorar, e também aceitar que nunca vai ficar perfeito.
né? Nunca. Meu trabalho Exatamente. nunca vai ser Principalmente isso, porque aí perfeito. você não precisa se cobrar demais na hora de fazer as coisas, né? E você Sim, ficar se sim. cobrando, se preocupando. Eu acho que o mais difícil pra mim foi entender que assim, eu nunca vou agradar a todos e eu nunca vou agradar a mim o tempo todo. Então, às vezes, eu tenho que abrir mão. Por exemplo, essa semana eu tô fazendo um especial no meu feed apresentando todos os meus métodos e meus métodos de leitura. E alguns dos posts, eles ficam com uma legenda meio mais ou menos, não é exatamente aquilo que eu queria entregar. Só que eu posto mesmo assim, e eu aceito que aquilo é o melhor que eu pude fazer dentro das condições daquele dia. E isso eu acho que é um desafio muito grande. Aceitar que eu fiz o meu melhor e, e largar, sabe? Com Fiz, certeza. postei, chega. Vou deixar lá, agrada quem agradar, não ficou perfeito, mas é isso aí que vai ter, né? Isso é difícil. É bem complicado, realmente, a gente aceitar essa questão, é o que eu consegui fazer hoje, e é o que dá pra mim fazer hoje. Então, às vezes é É, complicado, e acho que isso um dos grandes desafios da maioria das mulheres, conseguir ter esse entendimento de, tudo bem, eu não consegui fazer tal coisa, tudo bem, eu não consegui entregar o meu melhor, mas pelo menos eu fiz. Então, é olhar e comparar cada questão, porque realmente faz diferença na hora de você entender, até se torna mais leve você saber que tá tudo bem você não fazer como você sim. gostaria, mas fazer. Então é bem importante É, essa o, questão também. sim, o perfeccionismo, ele não agrega, ele bloqueia, né? Se você Exato. é muito perfeccionista, se você quer fazer tudo perfeito, você não vai fazer nada. E E eu acaba se demorei frustrando muito para também. entender. Eu demorei muito para entender isso e aceitar isso e trazer isso para o meu trabalho. Isso é um desafio diário. Sim. E faz parte, né? Sim. Agora, você começou falando lá no começo. Você começou falando lá no começo da nossa live, é ótimo, né? Mas no começo da nossa live, você falou sobre a questão do sucesso. O que seria o sucesso resumido para você? O que seria assim, eu tenho sucesso, ou eu vou ter sucesso, ou eu já tenho sucesso? Olha, eu acho que hoje em dia a gente liga muito a ideia de sucesso a dinheiro, né? A gente vive num mundo capitalista em que você só é bem sucedido se você tá rico. E não vou falar que a gente não precisa de dinheiro, não vou romantizar, porque eu acho que sim, o dinheiro, ele, de certa forma, traz felicidade, porque ele traz conforto. Mas eu acho que você ser bem sucedido é você estar satisfeito com a vida que você leva, sabe? Uhum. Com todos os defeitos e qualidades, porque nenhuma vida é perfeita, né? E isso é difícil hoje em dia da gente entender, porque todas as vidas no Instagram parecem perfeitas, né? Mas eu acho que o sucesso é isso. O sucesso é você acordar todos os dias e você tá cansado, você tá desmotivado, mas você pensa, mas eu acredito no que eu tô fazendo. Eu gosto da vida que eu levo. Eu acho que isso é ser bem-sucedido. Eu acho que é disso que todo mundo precisa. E também, claro, ter um mínimo de conforto e dignidade para viver e que é tão difícil hoje em dia, né? Tá? O Brasil aí, metade da população tá abaixo da linha da miséria, então, assim, é muito difícil. E eu acho que, em parte, é sim você ter dinheiro, você ter um retorno financeiro, mas na grande maioria é isso, você acordar e estar motivado e ter condições de fazer aquilo que você quer. Muito bom. Essa colocação é maravilhosa. Eu sempre estou fazendo essa pergunta para as meninas, porque cada uma são empreendedoras, são mulheres de sucesso que estão traçando o seu caminho, então cada uma tem uma versão diferente do que é sucesso. Então eu já recebi que sucesso é você acordar todos os dias, sucesso é você ser grato, sucesso é você ter um equilíbrio em todas as partes da sua vida. E realmente, a maioria das pessoas elas levam o sucesso como se fosse um dinheiro. Quem tem sucesso é quem anda bem vestido, quem tem dinheiro, quem anda de carrão. E não, a gente que, digamos assim, está começando, está traçando o caminho, está indo devagarinho, consegue entender que o sucesso é meio além disso. Para você ter um sucesso, um determinado sucesso, você tem que ver o que o teu gasto está fazendo que ele não para de miar dessa forma, sabe? Então, é você entender que você precisa ter um equilíbrio para você saber onde você quer chegar. Porque não adianta você ter bilhões, trilhões de dinheiro e você não está bem com a tua família, ou você não está bem com você mesmo, ou você está transtornado com as coisas que acontecem na tua vida. Então, o sucesso, ele realmente é aquela questão. Eu tenho sucesso porque eu aceito como a forma que eu estou levando e que tá tudo bem, eu não consegui dar conta de tudo e que eu tenho um equilíbrio e que eu consigo cuidar de mim, cuidar do meu serviço, cuidar da minha casa, cuidar dos meus filhos, cuidar dos meus gatos
e tudo o resto, e ainda assim conseguir alcançar aquilo que eu desejo passinho por passinho, e não ter pressa, né? Sim. Sim, sim. E não, essa coisa de não ter pressa mesmo, né? Oi? É um do lado e o outro do outro. Oi? Quer ver esse peito? Oi, precisa. Vou ver se peito. O zoinho dela vibrando na luz. É peito. Então, eu acho que ter sucesso está diretamente ligado. Ter sucesso não. Não ter pressa está diretamente ligado com a sua condição de vida, né? É muito fácil a gente falar assim, ah, não tenha pressa, se você não tem conta para pagar, se você não está passando fome. E é difícil manter a cabeça no lugar quando você está passando dificuldade e você precisa que aquela coisa que você empreendeu dê certo para ontem. Não era peito, não, bebê. Não. Acho que ela com Era só para pagar peitinho na live. Não, Mas não foi, pode ficar tranquilo. ela tá com soninho já. Ela pegou novela de linha, ela pegou novela de linha da época que eu fazia crochê. Meu Deus! Vai brincar, Gá. Então, Vai dar uma de eu gatinha. acho que é muito difícil, né? Realmente, eu acredito muito que a gente não deva ter pressa, que a gente não deva mergulhar de cabeça em qualquer coisa, porque eu já mergulhei de cabeça em qualquer coisa e quebrei muito a minha cara, tanto o relacionamento quanto o trabalho, tudo na vida, né? A gente mergulha de cabeça em algo sem saber exatamente aonde que a gente está entrando. Então, eu acho sim que a gente não deva ter pressa na hora de se encontrar, de escolher. Só que é muito difícil, porque infelizmente a gente às vezes precisa fazer com que aquilo dê certo para ontem, porque tem conta para pagar, né? E aí que eu acho que entra a rede de apoio, né? Eu acho que a gente deveria ter um senso maior de coletivismo, uma pessoa apoiando a outra, uma pessoa que. Ah, eu quero empreender nisso. Vou colar junto com pessoas que empreenderam nisso e deu certo, para ter dicas, para ter realmente pessoas para me apoiar em todos os obstáculos que eu for encontrar. A gente precisa entender que a gente não é um ser sozinho, né? A gente precisa desse senso de coletividade. E que a gente só dá certo, só consegue dar certo quando a gente aceita e quando a gente tem alguém para nos ajudar, sabe? E é muito difícil fazer isso num mundo em que é cada um por si, em que você é bonito falar que você fez tudo sozinha. E não é bonito. Não necessariamente você precisa fazer tudo sozinha, sem a ajuda de ninguém, para dizer assim, ah, pronto, consegui. O que tem você ter conseguido com a ajuda de alguém, né? Sim. E o que tem E você eu acho que a ajudar maioria alguém que das está pessoas elas precisando? conseguem, mas não é totalmente sozinha. Ninguém consegue fazer tudo praticamente sozinha. Sempre vai ter a ajuda de alguém. Eu não tô aqui sozinha, eu Sim. precisei dos meus tios, eu precisei do dono do aluguel para aceitar os meus gatos, eu precisei de gente para me apoiar numa geladeira, num balcão, em coisas assim. Então ninguém cresce sozinho. Só que às vezes o status de querer mostrar que conseguiu sozinho, que pode sozinho, que coisas assim, que fez de forma diferente ou que fez igual a todo mundo, se torna maior do que a centelha, né? Então, tipo, o ego toma conta nessa parte da vida. E realmente, eu acredito que tem que ter pessoas mais conscientes para apoiar umas às outras. Porque, por exemplo, várias vezes eu fui pedir conselho ou pedir uma direção quando eu estava trabalhando com assistência virtual e eu recebi mensagem assim, olha, eu não sei te dizer, mas eu tô fazendo um lançamento, alguma coisa do gênero que pode te ajudar. Tá, mas tu não sabe me dizer como é que tu tá lançando um negócio que vai responder minhas perguntas. Então, não desvalorizamos o serviço das pessoas, porque para elas terem essa resposta, elas estudaram o suficiente. Mas não custa nada você dizer assim, olha, eu não sei, mas a gente pode marcar um dia ali, fazer uma chamada ao vivo e eu te explicar o básico ali, vou te dar uma direção, pelo menos, de forma gratuita, te ajudar. Mulheres ajudam mulheres. Mas não, algumas pessoas elas preferem deixar o ego lá em cima a ponto de dizer, eu tenho um curso que vai te ajudar, então é esse o link, vê se você consegue comprar, ali vai ter tudo o que você precisa. Então, isso dependendo da situação já acha um pouco ignorante da parte de algumas pessoas, sabe? Porque a gente, que nem eu disse, mulheres levantam outras mulheres. Então, é melhor, eu prefiro dar um direcionamento para a pessoa do que dizer assim, não, eu tenho um treinamento que te ensina isso. Então, dá para fazer um resumo, dar umas dicas, algo assim, e aí direcionar para o curso que você oferece, para a consulta que você oferece. Mas ter consciência que algumas pessoas elas estão traçando o começo que você também teve naquele momento, né?
Sim, eu acho que é questão de ter um pouco de ética nessa coisa de fazer a sua autopropaganda, né? Tem lugar que cabe você promover o seu serviço e tem lugar que não dá. Se a pessoa tá lá aflita, precisando de ajuda, você vai se aproveitar daquela aflição, daquela agonia da pessoa para vender o seu produto, o seu serviço, não dá. Né? Eu acho que a gente perdeu um pouco esse senso, esse tato, né, de interagir com as pessoas de forma humana, entender de que lugar que o outro fala, né? E esses dias eu tava vendo num grupo que eu tô de vendas, que eu tô em 1000 grupos no Facebook Facebook de empreendedores e tal. E uma moça lá ofereceu faxina, né? Serviço de faxina. E ela escrevia tudo errado e tal. Né? Uma pessoa que talvez não teve acesso aí a estudar e tal. E muita gente dando haha, aquela reação, né, de risada do Facebook e tal. Pessoas esculachando o serviço da mulher nos comentários e tal. Muita falta de empatia. E aí veio alguém e fez uma arte super legal, uma foto, oferecendo faxina, colocou todos os dados que a pessoa tinha colocado, escreveu tudo direitinho, bonitinho ali para a pessoa usar essa foto para divulgar o próprio serviço, sabe? E aí outra pessoa foi lá e respondeu: sejam solucionadores ao invés de problematizadores. E isso me deu um clique assim na mente. Foi realmente, né? A gente tá na era em que a gente problematiza tudo, mas e a solução? Quem que oferece a solução? Quem que estende a mão ali quando outra pessoa precisa? E é isso que falta, né? A gente ter alguém que estenda a mão ali sempre que possível, né? Tá todo mundo ferrado, tá todo mundo precisando de ajuda. E se você pode ajudar, se você tem essa condição de ajudar, por que não, né? Ao invés de você ir lá e apontar o dedo na pessoa e falar assim, ó, ela não sabe fazer, sabe? Vai parece uma dúvida. Mas é exatamente isso, eu concordo plenamente nessa questão. Você ter essa empatia de falar com as pessoas, porque para algumas é mais fácil julgar, mas ela está fazendo algo que as pessoas não estão fazendo. Ela está divulgando um serviço de limpeza. Então, tudo bem, tá errado, mas ela está divulgando, ela está agindo. Então, é diferente de, às vezes, a pessoa que estava lá julgando não fazer nem isso, dar um diferencial para a pessoa, para fazer, para se movimentar, para fazer algo diferente. Então, como que a pessoa vai chegar em algum lugar se ela vai estar ali criticando as outras das formas que elas estão levando isso para as pessoas? Então, eu acho isso bem complicado, né? A gente aponta o dedo no outro, mas a gente não lembra que uma hora o dedo vai estar apontado pra gente, né? Somos nossos próprios espelhos. Quando a gente fala dos outros, estamos falando de nós mesmos. Sim. Agora, para nós finalizar, deixa eu ver. Para mim ver se eu não me perdi. Quem não é visto, não é lembrado. Mas antes de eu continuar, você gostaria de fazer alguma pergunta, abordar alguma outra coisa? Não, eu acho que foi bem completo, assim. Eu vim sem preparar nada e eu acho que eu consegui expressar até mais do que eu tava esperando. Não acha? Eu acho que a gente se saiu muito bem. Por isso que eu tô amando fazer as lives. Às vezes a pessoa tá ali toda nervosa. Já passou o nervosismo? Passou. Então, como é que fala? Missão cumprida. Quando é com a caneta, que eu ando na mão, é com a colher, né? Eu sempre tem que estar com um negócio na mão. Ai, nem vou falar aqui com a minha canetinha. Sim, eu tava com a caneta e agora eu peguei a colher, tá? Sempre abaixo com a colher. A gente sabe que quem não é visto não é lembrado. Você já faz stories, você já faz as suas digamos assim, as suas consultas, você pode fazer ao vivo não, mas no caso por chamada de vídeo também. Então, não faço. Eu não faço porque não tenho condições de fazer e também porque eu gosto que as minhas respostas fiquem registradas por mensagem para minha segurança, né? Para não chegar alguém e falar, você falou tal coisa e deu errado. Eu quero que fique tudo bem registrado para ninguém falar para mim que eu falei algo, condenar algo que eu falei, sendo que não foi o que eu falei. Então, eu acho importante que as minhas respostas fiquem registradas, né? Muito bem pensado. Mas essa coisa do quem não é visto não é lembrado é verdade, cada vez mais presente na nossa vida, né? E é muito difícil, porque hoje em dia, qualquer profissão, para você ser lembrado, você precisa virar blogueira. Né? Vou fazer coisas meio que absurdas, né? Meio sem sentido. Sim. Vira uma coisa sem sentido. Ontem eu vi, não querendo julgar, né? Tô só dando um exemplo, né? Ontem eu tava rolando o meu feed em busca de uma inspiração para um post que eu ia fazer e eu vi
um Reels lá naquela aba Explorar, um Reels de uma moça que tava divulgando lá o serviço dela como dubladora. E eu falei, nossa, caramba, dubladora, né? Que profissão diferente. E realmente, hoje em dia você encontra de tudo nas redes sociais, né? E é essa pressão, né, para postar todo dia, 3 fotos no feed, 10.000 stories, um Reels, e é complicado, né? Até você pegar o jeito, Sim. e às vezes é uma cobrança a mais, além do trabalho em si que você precisa exercer, né? Uhum. Acho que eu vou deixar meu gato lá fora desse sítio. Ai, tá bom. Ele Eu tá me vou ver tirando se pra minha. louca. Mas, enfim, é exatamente isso. Então, a questão, assim, até me perdi no que a gente tava falando. Tava falando de quem não é lembrado, né? E Uhum, era disso, né? Porque eu fiquei sim, mentalizando de ir para o gato o parar de miar, gato. que eu me perdendo no assunto. Mas é bem isso, do risco que você estava falando, na verdade. Então, as pessoas estão passando a divulgar os seus serviços, os seus trabalhos de diversas formas, né? E, Uhum, infelizmente, algumas vezes isso flopa. Então, às vezes você tá ali dando esforço. Eu vejo, assim, às vezes de maquiagem, das blogueiras que fazem maquiagem, porque às vezes eu me perco naquilo ali também, que fazem maquiagens absurdas, um figurino absurdo, se transformam e tudo mais. E às vezes a própria plataforma ela não entrega como deveria entregar. E isso às vezes acaba frustrando as pessoas. Mas é ai, tudo uma forma maldito de. algoritmo. Uhum. Maldito Então, às vezes é algoritmo, uma né? forma que você. Quê? Deixa quieto, desculpa. A gente falou 2 vezes junto e ninguém entendeu ninguém. Mas É, enfim, porque tem um atraso, né? um atraso chamado Xerri, que não cala a boca gritando bem na hora que nós vamos falar. Mas olha, coisas que só acontecem no ao vivo. Mas É. enfim, e é bem isso. Às vezes, só que o problema é que às vezes as pessoas, o que, digamos assim, viraliza, às vezes são coisas tão bestas que a gente se indigna, porque a gente às vezes passa tanto tempo ali se esforçando, fazendo conteúdo, gerando algo legal, e vem alguém fazendo uma palhaçada com um filtro ali e vai ao mundo, né? Então isso é realmente de Sim. se indignar. Mas a questão, quem não é visto não é lembrado. Então a gente está aqui sendo lembrada, independente de quem for ver, quem não for ver. Quem não estava aqui perdeu, com certeza, porque a gente conseguiu trazer vários assuntos diferentes e conseguiu Uhum, fazer com que você se sinta mais à vontade de estar aqui falando comigo. Então a gente foi, por isso que eu sim. digo assim, eu tenho um cronogramazinho aqui de perguntas, então as perguntas foram esclarecidas como eu havia te mandado, mas diante disso a gente trouxe vários aprendizados e insights dentro da nossa experiência, e é isso que é legal dentro das lives que eu estou programando aqui. Mas assim, se hoje fosse o último dia, para a gente dar um up aqui, o que você falaria para as pessoas? Que mensagem você gostaria de deixar para as pessoas? Olha, assim. Olha, tem uma frase que ela é muito presente na minha vida, que eu uso bastante e que foi o que me fez começar com o tarô, que é: se você tá com medo, vai com medo mesmo. E eu acho que isso é o que a gente precisa, né? A gente acha que a gente precisa perder o medo para fazer alguma coisa, mas às vezes o medo não se perde. A gente precisa ir com medo mesmo e perder ao longo do caminho. E eu acho que isso é muito importante. Com certeza. Show de bola. Acho que isso é o principal também, né? Porque que nem diz É, assim, teve uma palestra que eu assisti que dizia assim, o medo, tá tudo bem você ter medo, você acionar a tua sombra do medo. Você pode pegar e dizer que você é maior que ele e ir com ele mesmo assim. Só que se você deixa teu sim. medo ficar maior, o medo se torna um pavor. Se torna um pavor, ele te paralisa. Então, Uhum. essas questões para você se acalmar, para você raciocinar, para você entender que o medo ele pode ir junto com você, ele pode ir embaixo do teu braço ou pendurado no pescoço, mesmo sufocando, porque às vezes o medo te sufoca, né? Mas Sim. você não pode deixar ele se tornar algo que te apavora, porque se você se apavora é perigoso. Ah, próximo. Então era isso. Essa foi a tua mensagem. Eu não sei se você quer complementar mais alguma coisa. Posso te homenagear já agora? Eu falo para você. Então, assim, Agatha, muito obrigada. Você me esclareceu muitas dúvidas. Pode ter certeza que nós vamos marcar uma consulta. Só nós sair daqui, já me passa teu zap. Então, adorei muito que você Pode esclareceu sim. minhas dúvidas. Adorei saber que você se sentiu mais à vontade para fazer isso. Espero ver você ao vivo mais vezes a partir de hoje, que você consiga entregar para mais pessoas o seu trabalho, que você consiga divulgar da melhor maneira possível, porque você tem um diferencial absurdo, porque você não está só lendo, você está
entregando conhecimento para as pessoas, você está gerando uma emoção, você está gerando um caminho, um percurso que é raro as pessoas fazerem. Só pelo dinheiro, só porque você precisa de uma renda extra. Você está entregando mais do que a pessoa espera. Você está trazendo coisas que as pessoas precisam, ainda mais nos tempos de hoje. Eu acredito que você se conhecer, você saber a fonte do teu problema é mais importante para aquelas pessoas que elas estão com os sentimentos aflorados, porque acredito que a gente está, digamos assim, recebendo um despertar coletivo, né? Então é uma coisa assim que as pessoas não estão sabendo lidar com aquilo que elas sentem, não estão sabendo lidar com as coisas que estão passando na vida delas, não estão sabendo lidar com as transformações. Esse gato, olha, vai dormir lá fora. Mas enfim, continuando. A gente não sabe, algumas vezes a gente não sabe lidar com as coisas que estão acontecendo com a gente. E a forma como você está trazendo o teu trabalho, a forma como você está expressando para as pessoas como que aquilo funciona, já dá uma clareza aí a ponto de ter a noção de que muitas vezes você pode estar salvando vidas, porque as pessoas elas acham que não tem solução e a solução está ali em uma plantinha que ela plantou e não tem consciência que ela esqueceu de regar aquilo ali. Então, eu acho muito importante a forma que você está trazendo o seu serviço. Eu agradeço de coração por você estar aqui comigo, mesmo ao gato parecendo que está morrendo aqui, a sua nenê ali querendo os holofotes. Linda ela. Um amorzinho, eu adorei conhecer a Naomi. Então, gratidão enorme, Agatha, que a gente possa continuar com o nosso contato, continuar aprendendo uma com a outra, continuar se conectando, para que a gente consiga agregar ainda mais o conhecimento uma da outra, que a gente possa crescer juntos, adquirindo esses conhecimentos. Eu espero que você tenha gostado. Desculpe qualquer coisa. Desculpe a garganta forte do meu gato ali, que não dá para dar... Tava quase... Olha, só Jesus na casa. É igual criança. Deixa nós sair daqui, que nós vamos ter uma conversinha aqui com meu amiguinho aqui. Sim. Te agradeço de coração por você ter se disponibilizado de estar aqui, por você ter a chance de estar aqui ao vivo comigo, e eu te desejo todo o sucesso do mundo e que a nossa live chegue nas pessoas certas, para que as pessoas possam conhecer o teu serviço, possam conhecer as possibilidades e quebrar aquele tabu do tarô, que tarô é coisa de macumba, que tarô é bruxaria, que tarô isso, que tarô aquilo, que tarô... Tudo aquelas outras coisas que as pessoas colocam na cabeça. E querendo ou não, é uma forma de reconhecimento, de autoconhecimento. E quando as pessoas entenderem que isso é uma forma de ajuda, com certeza vai aflorar ainda mais a questão de despertar, que elas precisam ter essa experiência, né? E é uma coisa que eu me apaixono e que eu sou fascinada demais. E espero aprender muito com você ainda, ok? Eu não sei se você quer falar alguma coisa, se você quer agregar alguma coisa, para nós encerrar agora também, para que... É isso. Me fugiu, me esqueci o nome da planta. Só agradecer a oportunidade, gostei bastante, quebrou aquela minha paranoia de fazer live, acho que fluiu super bem. E é isso, assim, eu gosto bastante, eu acho que é legal mesmo, né? Nós, mulheres, nos unirmos, falarmos sobre coisas que vão ser produtivas na nossa vida, né? Levantar outras mulheres, eu acho que isso é muito importante e eu gostei de fazer parte disso um pouquinho. Ah, que bom. Eu fico muito feliz em saber disso. E espero que pra frente a gente possa fazer mais lives. Com o decorrer dos nossos conhecimentos, a gente pode trazer assuntos diferentes. É só você dizer assim, olha, tem um assunto aqui que eu quero abordar. O que tu acha? Tu conhece sobre esse assunto? Aí você me manda, a gente já marca um negocinho ali e já traz pro mundo também. Então, muito obrigada, Agatha, que você tenha uma ótima noite, que a sua nenê não fique com cólicas hoje, que ela durma tranquilinha, repleta de luz e guiamento. Sim. E que você tenha muito sucesso na tua vida e que sempre que você precisar, você pode contar comigo e que tão cedo eu não vou sair do teu pé agora. Sim, pode vir. Ah, então tá bom. Muito obrigada, uma ótima noite para você e sucesso para nós que a gente merece. Para nós.